online e sem burocracia. golquersaude.com.br. Siga no Instagram, @golquersaúde. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol. Reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Anhanguera Ferramentas. Há mais de 27 anos oferecendo as melhores soluções em ferramentas, máquinas e equipamentos. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! Chegando no seu rádio com o Esporte em Debate. 16h36. Muito debate e informação. Você participa conosco pelo WhatsApp 971021493. 971021493. Os temas do dia ou então qualquer tema que você queira participar, colocar aqui para o debate. Estamos em AM 1170 e FM 85.7 para a região de Campinas. Para Ribeirão Preto, FM 85.3. Também nos aplicativos e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveite e dê um like para nós, você que está aí no YouTube. Ainda não fez a inscrição no canal? Está esperando o quê? Faça a sua inscrição, é gratuito, não paga nada e você ainda concorre a sempre que tiver sorteios. Você estará concorrendo aqui aos sorteios. Uma das exigências é você participar, né, lá no YouTube. Então, faça a sua inscrição, ative o sininho. Sempre que tiver uma nova transmissão, você será avisado. E agora os destaques do programa de hoje. Matemáticos apontam Ponte Preta com apenas 2% de chances de acesso após a derrota para o Cruzeiro 4-1. Ontem no estádio Majestoso. Macaca foi ultrapassada na tabela pelo Sport e ainda aguarda resultados da rodada para saber a sua situação na B-Zona. Próximo compromisso é contra o Sampaio Correia, em São Luís do Maranhão, na próxima segunda-feira. Elvis recebeu ontem o terceiro cartão amarelo e vai desfalcar a Macaca. A delegação do Guarani chegou ontem por volta das 17h30 na cidade de Maceió. Agora, no período da tarde, realizou um treino no CT do CRB. Amanhã joga contra o CSA às 19h, em duelo direto contra a zona de rebaixamento. A principal dúvida que será desfeita somente 1 hora antes do início do jogo está na zaga. Se for liberado, Derlan será o titular ao lado de João Vitor. O Palmeiras venceu o Atlético Mineiro 1-0 e abriu vantagem sobre o segundo colocado. A diferença agora para o vice-líder, que é o Fluminense, é de 9 pontos no Brasileirão. Proposta do Grupo City é entregue ao Conselho Deliberativo do Esporte Clube Bahia. Fundo Árabe se compromete a aportar cerca de R$1 bilhão em até 15 anos no clube baiano. E agora o destaque do comentarista da Bandeirantes, Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, diz aí, CH. Boa tarde, Batista. Um grande abraço para o ouvinte da Bandeirantes. E eu não gosto muito de falar desse assunto de arbitragem, mas o senhor Marcelo Lima Henrique, ontem, no jogo Atlético Mineiro e Palmeiras, assaltou o Palmeiras literalmente.
futebolisticamente falando. E eu fico muito preocupado com isso, porque um erro, tudo bem, mas da maneira que foi, um pênalti escandaloso e um gol anulado de maneira equivocada, com VAR e tudo, não dá para aceitar. A diretoria do Palmeiras se posicionou na CBF, tem que fazer isso mesmo. Fora os 9 minutos que ele deu de acréscimo para terminar a partida. Uma arbitragem muito, muito preocupante. O senhor Marcelo de Lima Henrique é um árbitro experiente. Aquilo que aconteceu, que vimos ontem, deixa a arbitragem, que já está muito questionada, ainda mais questionada e pressionada. O que eu vi, o que eu assisti ontem no Mineirão, Palmeiras 1, Atlético Mineiro 0, deixa o campeonato manchado. O que aconteceu ontem, com VAR e tudo, todo aquele povo para não acertar e prejudicar o Palmeiras, isso não é choro nem vela. Isso é fato. Quem assistiu o jogo sabe o que eu estou falando. E realmente foi lastimável a arbitragem do senhor Marcelo de Lima Henrique, que, repito, prejudicou o Palmeiras, que mesmo assim venceu o Atlético Mineiro dentro do Mineirão, cheio de desfalques, por 1-0, Batista. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, o seu destaque diz aí, Gleger. Alô, Batistão, um grande abraço para você, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes, para falar aqui do Palmeiras, né, Batista, que ontem conquistou uma vitória fora de casa, jogando no Mineirão, contra o Atlético Mineiro, jogo que teve muitos erros de arbitragem, muito favorecimento ao Galo Mineiro, mas independente de qualquer coisa, o Palmeiras conquistou mais uma vitória, é líder absoluto do Campeonato Brasileiro, vai, sem dúvida nenhuma, a passos largos de mais um título do Campeonato Brasileiro, né? O time do Abel Ferreira mostrou mais uma vez toda a sua força, mostrou mais uma vez todo o potencial de um dos melhores times na atualidade do futebol brasileiro. Então, parabéns aí ao Palmeiras, que mesmo com muita dificuldade, mesmo tendo que jogar contra a arbitragem, venceu o jogo e dá mais um passo importantíssimo rumo ao título do Brasileirão de 2022. Batistão. Valeu, Gleger. Participe pelo WhatsApp 971021493. Mande para cá a sua participação. Legal demais ter a sua participação com a gente. 971021493. Ouvinte já está mandando para cá as suas mensagens. Carlos Batista, além de Ponte Pretano, é burro. Falou Flamengo, melhor time do Brasil. É a minha opinião, né? Não é questão de burrice. Bom, posso até ser burro, mas tenho também opinião. Então eu tenho o direito de achar que o Flamengo é o melhor time do Brasil. Isso aí eu não estou colocando a história, tá certo? Eu não estou colocando a história. O que eu estou colocando é o momento, recorte do momento, pelo investimento, pelos jogadores que tem. Então esse é o recorte apenas e tão somente do momento. Então é isso, né? Uma questão de opinião, você pode ter a sua e eu tenho o direito de ter a minha. Boa tarde. Com o Tite no comando não é seleção brasileira, e sim panela empresarial. Não acompanho mais a panela. Quando tiver um técnico com uma seleção brasileira, realmente volto a acompanhar. Não assinou outro que não assina aqui a mensagem final 4979. Assine. Coloca aqui o seu número, o seu nome, aliás. O número está aqui, né? Final do 4979. Mas coloque aqui o seu nominho para você participar aqui com a gente. Fizemos uma enquete hoje no programa Os Donos da Bola sobre se o telespectador estava confiante. A pergunta era: o Brasil vai ser campeão na Copa do Catar? Era hashtag sim, hashtag não. E o hashtag não ganhou estourado. Então é isso que o ouvinte está colocando aqui. Essa questão da torcida não ter confiança
não está simpática à seleção brasileira. Mas volto a repetir, né? Brasil é sempre Brasil. Vai disputar a Copa do Mundo, nós estamos, assim, sempre torcendo para a seleção brasileira, afinal de contas, independentemente das questões políticas e que envolvem a CBF, mas é o time representando a nossa bandeira no Catar. Então, eu não concordo com esse negócio de não torcer para a seleção brasileira. Eu vou torcer, sim, muito, para o Brasil conquistar o título no Catar. É claro que a gente tem uma questão de análise em cima daquilo que o Tite poderá fazer, mas a discussão é apenas em cima de 2 ou 3 jogadores, na sua maioria. O Tite acertou na convocação para os amistosos e muito provavelmente vai acertar, vai também acertar na convocação para a disputa da Copa do Catar. No Fala Galera de hoje, nós temos aqui: você ainda acredita no acesso da macaca? E para os bugrinos, o que te dá esperança na permanência do Guarani? Então, repetindo, você ainda acredita no acesso da macaca? E para os bugrinos, o que te dá esperança na permanência do Guarani? 971021493. Mande para cá mensagens de áudio, até 40, 50 segundinhos. Mensagem de texto, um texto rápido, para dar tempo para atendermos aqui o maior número possível de ouvintes. Hoje no programa teremos aqui Hélio dos Anjos. Ele analisa o cenário da macaca. Já já o técnico vai falar e você vai acompanhar. E nós também vamos fazer aqui uma análise. Giovanni Augusto está voltando apenas uma partida fora. Será que ele perdeu o ritmo? O Mozart treinou a bola parada com o Diogo Matheus. Ele é muito bom na bola parada e vamos analisar se é uma questão, é uma arma que o Mozart tem para o jogo de amanhã, partida marcada para 7 da noite, com a narração de Leandro Bolle, está registrado. Bom, vamos debater a Ponte Preta. A Macaca jogou ontem, perdeu o placar de 4-1 no estádio Moisés Lucarelli. Frustração para os pontepretanos que lá compareceram, tomaram muita chuva. A Ponte saiu na frente, fez um golaço, abriu o placar muito cedo e deu a esperança de que faria um grande jogo contra a equipe do Cruzeiro. Mas o Cruzeiro empatou no finalzinho do primeiro tempo, uma falha de marcação dentro da área, e o Cruzeiro empatou e depois virou e ganhou de goleada, placar de 4-1. Mais do que perder, a Ponte tem preocupações para a sequência da competição. 2 jogadores que saíram contundidos. Fecim, posterior da coxa, saiu sentindo. E outro também que saiu com um problema na posterior da coxa foi o Amaral. Aliás, essas 2 peças arrebentaram com o time da Ponte, que fez um ótimo primeiro tempo, mas perdeu o Fecim ainda no primeiro tempo, e o Amaral saiu no intervalo. Entrou o Fraga. O Fraga não entrou bem, né? Ele, na partida anterior, tinha ido muito bem, foi eleito, inclusive, o craque do jogo pela equipe esportiva da Rádio Bandeirantes, mas ontem não entrou legal, entrou com muita dificuldade, e a Ponte sofreu demais com a ausência de Fecim e Amaral. Os 2 serão avaliados, o jogo já é na segunda-feira e ainda tem a viagem para São Luís do Maranhão, dificilmente serão aproveitados. Além do Elvis, que tomou o 3º cartão amarelo e é um desfalque. Cássio Gabriel é o reserva imediato, provavelmente será o substituto. No caso do Amaral, deve jogar o Fraga. E no caso do Fecim, aí é um problema mais sério ainda, porque o Nicolas entrou muito mal. Essa foi a substituição. Saiu o Fecim e entrou o Nicolas. Mas ele entrou muito mal. Então o técnico Hélio dos Anjos vai ter que fazer alguma coisa. Ele próprio admitiu o erro que cometeu e até justificou na entrevista coletiva, dizendo que
ele, durante a semana, o Nicolas fez uma grande semana de treinamentos. E aí no jogo ele não conseguiu render absolutamente nada, ainda teve uma falha grotesca no segundo gol, o gol da virada da equipe do Cruzeiro. Vamos ao debate sobre a Ponte Preta aqui na Bandeirantes. 7 minutos. Até aí a Ponte estava dando mostras de que a noite seria uma noite feliz. Batida justa. E o Cabral estava na bola. A bola entra num espaço que só cabe a bola, entre a ponta dos dedos do goleiro e o poste direito. Essa aí foi boa, hein? Foi boa? Gostou da descrição, não? Sensacional. Vai aprendendo, Gleg. É uma por dia. Maravilhosa. Olha lá, olha. É por trás, olha lá. Entrou, ó. Não foi isso que eu falei? Perfeita análise. Perfeita análise. Tá bom. Muito bom. Vamos lá, Gregor, analisando aí a derrota doída, né? Um placar elástico, acho até que muito acima do que aquilo que o Cruzeiro jogou. A vitória, sim, o Cruzeiro faz uma campanha irretocável na competição. Agora, não jogou para meter 4 na macaca, né? Assim, Batista, primeiro dizer que tomar 4 gols sempre fica aquele gosto amargo, né? Dolorido realmente, mas eu acho que a estratégia de primeiro tempo boa, legal. O Hélio perde 2 jogadores interessantes, o Feci, que vinha muito bem na partida, vê que ele tentou 2 vezes, né? Ele sentiu no primeiro lance, que é uma batida que ele acerta a rede pelo lado de fora, já coloca a mão, já sente a posterior, e aí tenta numa nova jogada e aí não vê que não dá mesmo, não tem condições, e aí no intervalo a Ponte toma o gol no finalzinho, né? No finalzinho, um erro de posicionamento de segundo pau, diga-se de passagem, ali é linha diagonal, marcação de segundo pau, o pessoal vacilou e o rapaz lá entrou no segundo pau sozinho, ele estava sozinho. Foi realmente um erro de marcação, porque ali, mas é marcação de setor. Ok, mas o jogador está no setor, tem que ser marcado. Marcou e a Ponte deixou ali, vacilou, jogadores pedindo impedimento, mas não estava. Gol legal do Cruzeiro. Aí você vai para o intervalo, perde o Amaralzinho, que até então era o melhor em campo, né? Fazendo gol, inclusive, evoluindo, marcando ali no setor. E o problema da Ponte ontem, na minha opinião, foi esse, as peças de reposição. O Nicolas entrou mal, o próprio Fraga, né, que fez uma partida aí esses dias aí, que recebeu uma oportunidade, foi muito bem, eleito inclusive o craque do jogo, não foi bem. As peças de reposição da Ponte não deram conta do recado. E pelo outro lado, né, todas as vezes que o Cruzeiro precisou trocar, precisou aumentar a intensidade, precisou melhorar, as peças de reposição fizeram a diferença. Tanto que o Rafa Silva entrou e fez 2 gols. Então, para mim, esse foi o grande problema da Ponte ontem. Primeiro, o aspecto técnico, né, porque a equipe do Cruzeiro dispensa todo e qualquer comentário. O time está aí, está batendo todos os recordes na Série B aí, né? Já subiu, já está buscando o título agora, é um time que tem muita intensidade, tem muita qualidade. A hora que ele conseguiu se adaptar ao gramado, ficou difícil para a Ponte, ficou mais com a bola, teve mais oportunidades, e assim, e preparou, né? Fez o segundo gol, nessa ocasião aí eu acho que a Ponte caiu de bico, no emocional. E aí o Cruzeiro veio, se posicionou, explorando os contra-ataques, conseguiu fazer mais 2 gols. O resultado, você pode falar, mas o resultado mostrou que foi o jogo pelo primeiro tempo, né? Eu acho que não, mas no segundo tempo o Cruzeiro, sem dúvida nenhuma, foi muito melhor que a Ponte. 2 fatores contribuíram para a derrocada da Macaca. Perdendo jogadores importantes, a Ponte, o banco da Ponte não dá sequência. Veja a questão do Nicolas. E até na entrevista coletiva o Hélio dos Anjos falou, mas o Nicolas fez uma grande semana de treinamento. Leão de treino induz o técnico ao erro. Em tese, o que ele fez foi o correto. Saiu o Fecinho, ele colocou um outro jogador para fazer o setor. O grande problema é que, além de perder a qualidade da saída do Fecinho, perde também o entrosamento com o Arthur. Entrou o Nicolas mal no jogo e perdeu também a ofensividade do Arthur. E o Amaral, né? Esse Amaral, eu tenho falado aqui já há muito tempo, ele é muito bom jogador, ele tem muita qualidade. A saída dele arrebentou com o meio-campo da Macaca. E o segundo gol
explodiu emocionalmente, implodiu, estourou emocionalmente o time da Macaca, da maneira até que o gol foi tomado, né? Uma falha absurda na recomposição lá do Nicolas. Ele podia ter tocado a bola para a linha de fundo, cediu o escanteio, não, ele ficou protegendo na tentativa de sair com a bola lá de trás, na frente do Bidu, que tecnicamente é um grande jogador, tomou a bola, deixou sem pai e sem mãe, e aí o cruzamento e o gol, esse segundo gol, arrebentou com o time da Macaca. Agora, CH, na entrevista coletiva, o Hélio dos Anjos foi questionado. Ele estava jogando com um time com a qualidade. O Cruzeiro não fez essa campanha aqui ao acaso. Uma campanha como a equipe do Cruzeiro não é uma campanha ao acaso. E aí o Hélio foi questionado no seguinte: por que não recuou esse time? Monta 2 linhas de 4 para não se expor, porque o empate contra a equipe do Cruzeiro era um bom negócio para a Ponte. E aí ele, até em tom esbravejante, disse que ele não joga assim. O time dele é ofensivo, que tem que acreditar em coisas maiores, melhores. Time aqui não vai jogar desse jeito não, entendeu? Vai jogar ofensivamente. Saiu pro jogo e tomou 4. Eu, se eu recebesse uma pergunta dessa, também ficaria extremamente irritado. Sabe por quê? Quando você perde por 1 gol de diferença, Gleger, com um lance discutível, você perde pênalti, perde um caminhão de gols, e o jogo vai pau a pau os 90 minutos, aí você discute lance pontual. Discutir lance pontual numa partida onde a Ponte perde em casa por 4-1 é desmerecer o Cruzeiro. O Cruzeiro, no primeiro tempo, teve muito problema, porque, Gleger, você, para mim, você foi preciso em apenas uma frase. Quando o Cruzeiro se adaptou à condição do gramado, ele equilibrou o jogo e foi superior à Ponte. Foi isso que aconteceu. A característica do time da Ponte é de muita força. Aproveitou bem, em 30 minutos do primeiro tempo, a condição do gramado. Foi aí que a Ponte pressionou. Quando o Cruzeiro se adaptou e diminuiu a condição de chuva, o que aconteceu? O Cruzeiro terminou o primeiro tempo jogando melhor que a Ponte. Esse é o jogo que eu assisti. E no segundo tempo, o Cruzeiro tem mais banco. O técnico do Cruzeiro teve uma leitura de jogo melhor do que teve o Hélio dos Anjos. E principalmente, né, Batista? As peças que a Ponte perdeu no jogo, quando ele foi substituir, o time caiu de bico. O Nicolas entrou mal, o Fraga entrou mal. E quando você toma o segundo gol, eu estou falando da parte emocional agora, para fechar meu comentário. Da maneira que foi, aquela besteira que o Nicolas fez, você recebe uma carga emocional de falta de confiança e de problema da partida gigantesca. Sem os jogadores, com o time cansado, hein? No segundo tempo. Luca e Elvis, no segundo tempo, morreram fisicamente. Aí você tem 2, e aqueles 2 que entraram mal. Então desarrumou de uma maneira no segundo tempo que a Ponte tomou 4, para mim, para um time superior, para um time que tem mais banco, e não é líder à toa, e vai ser o campeão. Simples assim, eu não estou simplificando o comentário. Agora, você falar, olha, a culpa é do Hélio, a culpa é do Fecim, eu acho que é desmerecer a força e a qualidade do Cruzeiro. E após a confusão entre as torcidas de Palmeiras e Cruzeiro numa rodovia, os cruzeirenses não puderam assistir o jogo contra a Ponte Preta. No interior de São Paulo, a segurança foi reforçada no estádio da partida. Quem traz mais detalhes é o repórter Vinícius Abarca. Confronto entre 2 das principais torcidas organizadas de Cruzeiro e Palmeiras na manhã de ontem fez com que a Polícia Militar ligasse o sinal de alerta para evitar qualquer tipo de acerto de contas aqui em Campinas, onde o Cruzeiro enfrentou a Ponte Preta pela Série B do Campeonato Brasileiro. De acordo com o comandante do 1º BAEP, policiais intensificaram o patrulhamento no entorno do estádio Moisés Lucarelli durante a partida e em pontos específicos onde torcidas organizadas costumam se encontrar para gerar algum tipo de confusão. O 3º Batalhão de Choque da Polícia Militar da capital também foi acionado e 214 policiais militares, além da Polícia Militar Rodoviária, participaram dessa ação para evitar qualquer
tipo de confusão. Confusão essa que acabou não acontecendo antes, nem depois, nem durante a partida. Isso também porque 5 ônibus da torcida organizada do Cruzeiro que participou da confusão foram escoltados de volta a Belo Horizonte pela Polícia Militar de Minas Gerais. Ok, Vinícius, muito obrigado. Ok, você está ligado aqui na Bandeirantes. Ouvinte participando conosco, mandando mensagens. Mande para cá 971021493. 971021493 é o WhatsApp para você mandar para cá suas mensagens. Participe do Fala Galera. Você ainda acredita no acesso da macaca? Isso é para você que é ponte pretano. Para você que é bugrino, o que te dá esperança na permanência do Guarani. O que te dá esperança na permanência do Guarani. O Guarani joga amanhã contra o CSA, os dois estão com 35 pontos. O Guarani está fora da zona, porque tem uma vitória a mais que o CSA, 8-7. 971021493. Mensagens de áudio. Áudio 40, 50 segundinhos. Mande áudio. E também mensagem de texto, um texto curto, para que a gente possa ler aqui o maior número de mensagens. Por exemplo, eu acredito, diz aqui o ouvinte, se a Ponte ganhar 5, 3 em casa e 2 fora, e empatar 1 fora, vai chegar a 59 pontos e pode subir. Olha, estão dizendo isso aí os entendidos, de que o 4º colocado vai subir com 59 pontos. Isso já aconteceu na Série B. Já tivemos time o Bahia. O Bahia, com o Vadão, subiu com 59 pontos. Aliás, subiu com 57, com 2 rodadas de antecedência. E terminou o campeonato com 59 porque cumpriu tabela nas 2 últimas rodadas e empatou os 2 últimos jogos. Terminou com 59. Então, a taxa de corte pode estar menor, até porque o Vasco não vem tendo o mesmo desempenho que os outros 3, que praticamente um já subiu, que é o Cruzeiro, e o Bahia, Grêmio e Bahia estão bastante encaminhados. Vamos ao debate falando do Guarani. Na tarde de ontem, o Guarani viajou a Maceió para mais um confronto decisivo na Série B do Campeonato Brasileiro. Diante do CSA, amanhã à noite, o Bugre busca a 3ª vitória consecutiva nessa Série B, algo inédito até agora na competição. O espírito é de decisão, né, de como se fôssemos jogar uma final, porque realmente é para nós. A cada rodada nós temos que buscar a vitória e o objetivo principal é a cada rodada conseguir, né, a manutenção fora dos 4 últimos. Titular no começo do ano, Diogo Matheus perdeu espaço em algumas oportunidades durante a temporada. Com a lesão de Ivan Alvarinho, camisa 13 recuperou a posição que também já foi ocupada por Lucas Ramon em algumas partidas. E fico muito feliz por estar conseguindo ajudar, por estar tendo a oportunidade, né, de sair jogando como titular nos últimos jogos. Tive um período um pouco complicado, né, ao longo do ano, com algumas lesões. Isso me chateou bastante, não poder estar em campo, não poder ajudar a equipe, não poder dar a minha parcela de contribuição. Espero que nessa reta final eu possa continuar, né, mantendo essa sequência, principalmente sem lesões. Para esse confronto, o Guarani também espera contar com o bom retrospecto contra o time alagoano, para se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento. No total, são 12 jogos entre as equipes, com 8 vitórias bugrinas e apenas uma do azulão. Mas dessa vez, a missão é mais complicada, isso porque quem perder vai dormir na zona de rebaixamento ao final da rodada. Esse ano, infelizmente, ao longo do ano nós oscilamos muito e ficamos muito distantes desse objetivo, né? Mas eu acredito que
O pessoal que está aqui agora, os jogadores que chegaram, já assimilaram muito bem o que nós temos que fazer, né? Todos têm se doado bastante, têm tido um comprometimento muito grande para que o clube alcance o objetivo que é permanecer. Quem retorna à equipe para essa partida é o meia Giovanni Augusto, que cumpriu suspensão na última rodada contra o Novo Horizontino. E quem também pode aparecer entre os titulares é o zagueiro Derlan. O jogador, que volta de lesão, ainda será testado e avaliado pela comissão técnica. Caso não consiga reunir condições de jogo, Índio pode aparecer no sistema defensivo do Alviverde. Vamos lá, o Guarani enfrenta o CSA amanhã, a Rádio Bandeirantes transmite, narração de Leandro Poli, está registrado. O Guarani chegou ontem às 5h30 da tarde em Maceió e hoje às 3 da tarde no CT do CRB vai fazer o treinamento final. E aí é o teste para o Derlan saber se ele terá condições ou não de atuar amanhã. Parece que sim, né? Ele já está recuperado, liberado pelo departamento médico e faz o treinamento lá em Maceió para jogar amanhã. Vamos lá, a análise aqui dos comentaristas. Começa com você, Gleger. Amanhã o Guarani precisa vencer o jogo, mas o empate é bom resultado? É muito bom resultado. Agora, você disse aí que o Derlan vai fazer o teste hoje, mas ele já deve ter feito o teste, né? Já deve ter feito o teste aqui, porque já chegou. Hoje não tem, hoje é só aquele velho rachão, tirar um pouco a viagem, o hotel das costas, fazer um posicionamento de bola parada, né? Uma leitura tática para aquilo que vai enfrentar. Mas eu acho que dá sim, viu, Batista? Apesar de a gente se ver aí, como foi o jogo do CSA contra o Tombense, uma pressão danada, casa cheia, lá o clima, a atmosfera, o gramado do Rei Pelé é diferente, mas eu acho que o Guarani está preparado, vem jogando bem, né? Tem aí o Giovanni Augusto em alta, tem o Yuri Tanque fazendo gols todos os jogos, isso é importante demais. E o mais importante de tudo é a confiança, né? Confiança e autoestima do Guarani está lá em cima. E esse é um ponto que amanhã pode fazer a diferença também. Eu estou confiante. Acho que pelo menos um empate o Guarani traz para Campinas. O CHU Edivalmir Massa ontem estava assistindo o programa quando você foi perguntado se era jogo de 6 pontos. Falou, não, jogo de 3 pontos. Aí o Edivalmir mandou uma mensagem e disse, não é jogo de 6 pontos, é de 12 pontos. Isso aí. Um grande abraço a ele, eu gosto muito dele. Participa todo dia com essa provocação comigo. O jogo vale 3 pontos, não vale 6. Então ele fica com a teoria dele, já falei isso aí umas 35 vezes. Respeito a teoria dele, mas eu fico com a minha de 3 pontos. Jogo absolutamente possível do Guarani ganhar o jogo. Eu acho que o empate para os dois vai ser circunstância do jogo. Eu não acredito que o CSA vai jogar para empatar e nem o Guarani. Os dois vão jogar e vão tentar vencer o jogo. E os dois têm condição. É um jogo muito igual, muito parecido. Um pouco de vantagem para o CSA que joga do lado da torcida. Agora o Guarani está arrumado, dentro do conceito do seu treinador, encontrou um caminho. Eu acho que é muito possível, eu acho que nós vamos ter um bom jogo. Espero que a arbitragem tenha um comportamento reto, que não interfira, que não aconteça, por exemplo, o que nós vimos no Mineirão ontem. Uma vergonha do seu Marcelo Lima Henrique, que só faltou entrar como centroavante do Atlético para empatar o jogo, né? Um pênalti e também um gol anulado de maneira equivocada. De qualquer maneira, eu, como Gleger, também estou confiante. Acho que minimamente o Guarani traz um empate para Campinas. E aí, CH, os temas do dia do programa de hoje aqui no Esporte em Debate. Ouvinte, inclusive, participa com a gente aqui do nosso Esporte em Debate, do nosso Fala Galera. 971021493, 971021493, mandando para cá sobre o tema do dia. Então, vamos lá, pergunta para você dos temas do dia, para você também opinar e ajudar aqui no Fala Galera. Atenção, CH! Fala, galera, hein? Você ainda acredita no acesso da macaca? Para os bugrinos, o que te dá esperança na permanência do Guarani em CH? Bom, eu não me lembro de ter me manifestado a respeito de acesso para a ponte. Eu em nenhum momento falei disso. Estou muito à vontade. Pezinho no chão. E a minha linha sempre foi a mesma. A ponte não tem elenco para disputar G4. E ontem, infelizmente, foi o que a gente assistiu. Queria estar muito errado.
no meu conceito, na minha impressão. Queria mesmo, de verdade. Eu torço para os dois times de Campinas irem bem. Só que não tem elenco. A Ponte precisou do seu banco ontem e vocês viram o que aconteceu. Então, eu não acredito no acesso da Ponte. E o que me dá esperança na permanência do Guarani é mais torcida do que algo concreto, que eu vou dizer aqui. Porque o que o treinador faz e o caminho que ele adotou não é um caminho que eu gosto, mas está dando certo. Então eu não posso ficar brigando contra fato. Ele achou um time, um jeito de jogar e nas últimas rodadas tem conseguido aí os pontos para deixar o Guarani fora da zona do rebaixamento. Falta muita coisa ainda. Então eu não sei, eu não consigo fazer um exercício de adivinhação se o Guarani vai ou não. Eu quero, tenho a impressão, desejo, mas certeza eu não tenho. Então, o que me dá um alento é que eu estou enxergando alguma organização. E num momento bem crucial do campeonato. Isso me faz acreditar, torcer que o Guarani permaneça. E você, ouvinte, participe, mande para cá, 971021493, 971021493. E atenção, no sábado nós estaremos lá na Anhanguera Ferramentas, na Avenida Ralph Leite de Barros, número 55. Vamos fazer o Esporte Show da Rádio Bandeirantes, das 10 até ao meio-dia. Das 10 até o meio-dia. E você, que é ouvinte da Rádio Bandeirantes, você pode participar, você pode comparecer lá na loja, teremos lá a brincadeira da cobrança do pênalti, e na cobrança do pênalti você vai ganhar brindes da Anhanguera Ferramentas. E essa promoção que eu vou anunciar agora, você vai ganhar o rádio AM, FM com faixa estendida para ouvir a Rádio Bandeirantes. Mas é assim, você vai mandar o seu nome e o seu CPF e aí você precisa retirar esse rádio lá na loja da Anhanguera Ferramentas. Então só participe se você puder ir lá na loja no sábado, das 10 até o meio-dia. Você indo lá na loja, o rádio estará lá disponível. Você tem que mandar o seu nome e o seu CPF para este telefone que eu vou falar agora. 99166-0832. É o WhatsApp para sorteios. O WhatsApp para sorteios. O sorteio é pelo sorteador. É um site eletrônico. São 5 rádios. 5 rádios para quem mandar o nome e o CPF para 99166-0832. Mas mande somente se você tiver condição de comparecer lá na Anhanguera Ferramentas, ali no Jardim do Trevo, no sábado, das 10 até o meio-dia. Por quê? Porque é lá que os rádios serão entregues. Não tem outra possibilidade de você pegar esse rádio. Se você não puder comparecer, você mande alguém, um representante, mas com o seu documento, com o seu nome, um documento que tem o seu CPF, tá bom? Então mande, a partir de agora já está valendo 99166-0832. Repito, 99166-0832. Mande nome e CPF. 5 rádios serão sorteados hoje. E esses 5 vão ser entregues exatamente lá no sábado, das 10 da manhã até o meio-dia. Estaremos lá com toda a equipe, muito debate sobre os times de Campinas, também seleção brasileira, e vamos também entrevistar o Renato Cajá. Ídolo da macaca, Renato Cajá, é o nosso convidado especial e vai participar conosco deste programa especial. Se você até quiser um autógrafo do Renato Cajá, pode comparecer lá, levar a camisa da macaca, porque ele estará lá das 10 até o meio-dia.
Então participe, boa sorte para você. 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Aeropisos, são 3 lojas em Campinas. Confira a nova loja na Avenida das Amoreiras. Vai construir ou reformar, a Aeropisos é o lugar. São mais de 130 modelos à pronta entrega para Campinas e toda a região. E todos os produtos em até 12 vezes sem juros. Na Aeropisos, você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Aeropisos, mais perto de você. São 3 lojas em Campinas. Na Avenida John Boy do Lope, número 8200, no Satélite Íris. Na Armando Frederico Renganeschi, número 13, região do Ouro Verde. E a nova loja na Avenida Amoreiras, 4079, no Vila Rica. Vai construir ou reformar, Aeropisos é o lugar. Siga no Instagram, @Aeropisos. Acesse aeropisos.com. Bandeirantes! Vamos com um ouvinte, mensagem de áudio no ar da Bandeirantes. Fala, Batista. Boa tarde a você, boa tarde a todos da Band aí. Aqui quem fala é o Carlos Mucim, do Parque Prado, palmeirense da pele até o osso. Concordo com o CH, com o Gleger. O Palmeiras realmente vem sofrendo com a arbitragem, não é de hoje, né? Já faz algum tempo que eu acredito que deva ter algum problema junto à CBF, à própria Sul-Americana também, a Conmebol, porque o Palmeiras foi prejudicado na Libertadores também esse ano, foi prejudicado na Copa do Brasil. É só pegar aí nos últimos históricos do Palmeiras, em erros de arbitragem, é muito erro de arbitragem contra o Palmeiras. É complicado isso, como o CH falou. Cheira até mal. Infelizmente, a gente fica duvidando se realmente tem alguma coisa por trás disso. Tá bom? Obrigado, parabéns pelo programa de vocês aí, sempre muito bom. Estou sempre na audiência de vocês. Um grande abraço. Abraço, nós é que agradecemos. Muito obrigado. E aí, o CH, você foi citado aqui pelo ouvinte. E aí, CH? O que foi feito ontem no Mineirão com o Palmeiras foi uma vergonha, né? Um pênalti no Atuesta, um gol legítimo, 9 minutos de acréscimo deu o árbitro do jogo, uma vergonha. O Palmeiras mesmo assim ganhou, cheio de desfalques. E a arbitragem brasileira é uma piada, né? É uma piada. Isso é vergonha intercontinental, é planetária. Eu tenho vergonha alheia. Se eu sou presidente da CBF, eu não deixo nenhum árbitro brasileiro ir para a Copa, porque vai passar vergonha. Eu lamento muito falar isso, mas essa, infelizmente, é a nossa realidade. Uma vergonha a arbitragem brasileira. Mais um ouvinte participando conosco, ouvinte no ar. Boa tarde. A Ponte teve uma noite infeliz ontem. Ela vinha amassando o Cruzeiro, com o Fecinho sendo o melhor jogador em campo naquele momento, sofre a contusão, é onde o Cruzeiro cresce, faz aquele gol com uma falha grotesca da zaga, que prova assim a falta que o Matheus faz ali. E Hélio, para mim, achou errado, deveria entrar Ribamar e não Nicolas, que cometeu aquele erro estrondoso. E como a Bruxa estava solta, Amaral e Leonardo saem por contusão, Alisson, não sei, talvez por cansaço, e a Ponte desmonta e vira aquele time medíocre do início da temporada, provando que a Ponte tem time, mas não tem elenco. Senão facilmente atropelaria a Raposa ontem no Majestoso. Ok, ouvinte participando, mandando para cá as mensagens. Diz aqui o ouvinte está mandando mensagem de texto. Boa tarde, Batista, Tigrão CH e Gleger. Batista, minha pergunta vai para você mesmo. Eu gostaria de uma informação sobre a contratação dos técnicos do time profissional. Quando o presidente do time contrata esses profissionais, ele não exige no contrato que o técnico observe a base do sub-20 e leva para o time profissional pelo menos 3 jogadores que esteja jogando bem. Não interessa a posição, porque a base é o pilar financeiro do clube. A base do sub-20 do Guarani tem molecada boa de bola, sim. Abraços a Cássio de Hortolândia, Bugrino. Ô, Acácio, não existe isso, né? Não coloca nada. A única cláusula que coloca no contrato é sobre a rescisão contratual. Normalmente coloca-se lá uma multa
E essa multa quase sempre são 2 salários. Paga 2 salários e o cara vai embora. Com exceção dos técnicos de nomeada, de grande nomeada. Aí é muito diferente. Eu lembro uma vez que o Luxemburgo foi para o Atlético Mineiro, acabou sendo rebaixado lá, e o Atlético não tinha como mandá-lo embora porque tinha uma multa rescisória de 10 milhões de reais. O advogado do Luxemburgo sempre fez excelentes contratos. Chegou um período que o Luxemburgo estava empregado, ganhando no clube onde ele estava e recebendo simultaneamente salários de 2 outros clubes anteriores onde ele atuou. Então, onde ele foi treinador. Então, não tem esse negócio de colocar para o aproveitamento da base. O que eu sempre falo aqui é, se eu fosse presidente de algum clube, eu faria uma assembleia de sócios, daria o estatuto. Através do estatuto, quando o treinador viesse trabalhar no meu clube, ele já viria sabendo que ele teria que colocar 3 jogadores da base, mas não é no elenco, não. Ele teria que colocar 3 da base jogando, estando em campo. Ele podia até mexer, trocar, tirar, mas teria que manter durante o tempo inteiro 3 jogadores da base jogando. Com exceção se houvesse contusão, né, expulsão, quer dizer, aí é uma situação que teria que ser previsto em estatuto. Mas, em condições normais, colocar de 10 jogadores da linha e mais um no gol, 30%, né? 30% de jogador da base atuando no time. O que aconteceu com o Guarani, eu não consigo entender. Porque aquele Felipe Crisman vinha fazendo uma grande temporada no Sub-20, marcando gols em praticamente toda a rodada. E aí ele não foi nem por banco de reservas, nenhum atacante fazendo água, os atacantes fazendo água, ou seja, nenhum atacante convencendo. E aí, quando questionado, o Mozart disse que ensinou que ele estava gordo, né, fora de forma. O menino até, num gol aí que ele marcou, ele saiu estufando as bochechas, mostrando, tirando uma casca, um sarro, né? Assim como a juventude gosta de fazer, uma zoação, né? Como se diz aí na gíria, dizendo que ele realmente não estava gordo, estava marcando gol no Sub-20, pô, como é que ele estava gordo? E, curiosamente, não sei se abateu na parte emocional, é muito comum isso nessa faixa etária, mas ele não foi aproveitado no profissional e também parou de fazer gol no Sub-20, tanto é que o Guarani, 8 rodadas, não conseguiu ganhar nenhum jogo e foi desclassificado do Sub-20 do Campeonato Paulista. Uma besteira imensa. O Guarani adquiriu 50% dos direitos. Esse menino é sobrevivente lá do incêndio do Ninho do Urubu, do Flamengo. E ele vinha rendendo muito, mostrando, dando mostras de que é um artilheiro nato, jogador que sabe fazer gol. E aí, com essa fala do Mozart, arrebentou com o menino. E acredito que mesmo fazendo uma péssima campanha lá na base do Guarani, tem algum jogador que poderia sim estar sendo aproveitado. A impressão que me dá, nunca conversei com o Mozart, mas ele não é afeito a colocar jogador da base, não. Veja aí, né, o Titi já faz muito tempo, está recuperado de contusão, e nem estava ficando no banco. O Bianconi, dizem que é muito bom jogador, também não estava ficando nem no banco de reservas. Guarani emprestou aí jogadores como o Renanzinho, que poderia ser útil em algum momento. Emprestou, acabou emprestando. Ele pertence ainda ao Guarani, mas foi emprestado. Mateuzinho também foi emprestado. Matheus Souza também foi emprestado. Enfim, não há uma política séria e segura do Guarani com relação ao aproveitamento da base. Mais um ouvinte participando conosco. Boa tarde. A Ponte teve uma noite infeliz ontem. Ela vinha amassando o Cruzeiro. Confessinho, se não me... Você já foi
pula para o seguinte aí. Boa ouvinte no tarde, ar. Batista. Boa tarde a todos aí da mesa. Aqui é César da Vila Pompeia, sempre ligado na Bandeirantes. Batista, eu nunca esqueci do que você disse sobre a esperteza desse presidente da Conmebol aí de fazer a final de jogo único, copiando o pessoal da Champions. Já imaginou se fosse 2 jogos São Paulo aqui no Morumbi e outro lá no campo do Independente? No nada aí 120 mil pessoas. Agora vai fazer um jogo lá para estádio vazio. Um abraço aí. Abraço, muito obrigado pela sua participação. Não sei se é o Alejandro Domingues ou é algum assessor, algum diretor da Conmebol, né? O Alejandro Domingues é o presidente, mas a gente sabe, em todas as empresas tem sempre o incompetente motivado. O incompetente, por alguma razão, ele está lá, ele fica ali, vai para lá, vem para cá, ele parece um móvel, né? Por alguma razão ele está lá. Ele não representa riscos. Agora, o incompetente motivado, esse sim, esse representa risco, é o cara que arrebenta as empresas, é o cara que estoura orçamentos, porque as ideias dele são péssimas. Mas ele trabalha em cima dessas ideias, ele fala com todo mundo, ele age na cabeça das pessoas e acaba influenciando quem decide. Então, pensa bem, hein? O incompetente motivado. Está tendo uma reunião lá na Conmebol e o incompetente motivado levanta e diz: eu tenho a solução! E todo mundo vira para ele e olha e ele fala: temos que copiar a Champions. A Champions faz um jogo só. E esse jogo é num local neutro, país neutro. Então, nós aqui, a nossa competição, ela tem que ser uma competição igual à Champions. Ela pode ser encarada como a Champions sul-americana. Aí vem Libertadores. 2 times brasileiros. Vão jogar onde? No Equador. Aí um time, aí sul-americana, um time equatoriano, o Independente Del Valle, contra um time brasileiro, que é o São Paulo. Onde vai ser a decisão? Argentina. Porra, meu, vai ser burro assim lá adiante. Eu não consigo entender um negócio desse. Imagina 2 jogos, um no campo do Atlético Paranaense e outro no Maracanã. Quanto daria isso de público? Imagina 2 jogos, um lá no Independente Del Valle, no Equador, ia lotar o estádio dos caras. E o outro jogo aqui no Morumbi, com o Morumbi bufando com 80 mil espectadores. Mas quem é que teve essa ideia de fazer um negócio desse? Eu não consigo entender a burrice, parece uma doença que toma a cabeça das pessoas. O incompetente motivado, ele está em todos os lugares, está em todos os campos, né? Está nas empresas, está na política, está no futebol, está em tudo quanto é lugar. O cara está vendo que aquela ideia é uma desgraça, que vai levar ao fracasso, mas ele implementa a ideia e vai até o fim. E aí acontece isso. Então é profundamente lamentável. E tem um outro negócio, hein? A final da Sul-Americana, que vai ser em Córdoba, na Argentina, eu estava vendo até o noticiário lá do Paulo do Vale. Rádio Bandeirantes. Ninguém lá em Córdoba está sabendo que vai ter lá uma decisão no sábado, 5 da tarde. Claro, não tem nenhum time envolvido da Argentina. Não tem ninguém sabendo. A final vai ser lá e o Independente Del Valle já abriu mão dos ingressos. O São Paulo está montando caravanas, parece que vão lá com 40 ônibus. Mas é mínimo isso, né? 40 ônibus. Quanto cabe aí num ônibus aí?
44 pessoas. Então, 44 pessoas, né, multiplicado por 40, vai ter um pedacinho do estádio lá com torcedores do São Paulo. Alguns outros vão de avião e tal, mas esse aí é um número muito pequeno. E aí é o seguinte, não terá TV aberta para transmitir esse jogo. O jogo, para quem quiser acompanhar o jogo, só vai poder acompanhar pela TV Comembol. Quem é que assiste essa TV Comembol, que funciona aí pela internet? Quem assina Claro ainda vai receber de graça. Quem não assina vai ter que pagar para assistir o jogo do São Paulo. São Paulo prejudicado, a torcida do São Paulo prejudicada, e quem é amante do futebol, né? Nós que gostamos, independentemente do time, de assistir um jogo, não tem como assistir. Eu vai ter que assistir a TV Comembol, porque tem uma cláusula de exclusividade para a TV Comembol. E aí as emissoras que tiveram interesse, tinham interesse, o SBT, por exemplo, tinha o interesse de transmitir. Não vai transmitir porque tem essa cláusula. E Claro, que é a emissora que faz a distribuição, né, o canal, no caso, a emissora que faz o jogo é a TV Comembol e a Claro distribui. O canal de exclusividade é com a Claro. E a Claro não permitiu a quebra da exclusividade. Então é muita burrice pro meu gosto, tá louco, pô. Mais um ouvinte no ar. Batista, boa noite. Aqui é o Edson da Chácara Primavera, tudo bem? Deixa eu fazer um comentário aqui do jogo da Ponte Preta ontem. O goleiro da Ponte Preta falhou no primeiro gol, né? Uma bola de frente para ele, fazendo curva em direção a ele. E ele ficou parado no gol. Pô, o cara cabeceou dentro da pequena área. Ele tinha que ter saído naquela bola, antecipado o jogador. Né? Se ele sai naquela bola lá, no máximo que poderia acontecer, ele esbarrar com o zagueiro, é falta nele. E falhou feio para mim naquele lance lá, viu? Ele ficou esperando, o centroavante chegou primeiro. Ele tá de frente, pô, a bola fez uma parábola, ele tá vendo onde a bola vai cair, caiu limpa e o cara cabeceou dentro da pequena área. E para mim ele falou. O Gregor é assim, o goleiro nunca falha para ele, né? Nunca goleiro é ruim para ele, né? Inclusive todos esses goleiros que passaram pro Guarani aí, era tudo goleiro bom. Tá aí, né? O Gleger foi citado quando ele puder responder. Deu uma cutucada, na verdade, né? O ouvinte cutucou aí o Gleger por trás. Mais um ouvinte participando conosco, ouvinte no ar. Boa tarde, Carlos Batista, CH e equipe da Rádio Bandeirantes, do Esporte em Debate. Aqui é Roberto Souza, de Hortolândia. Olha, Batista, até um mês, 2 meses atrás, estávamos pessimistas e a Ponte praticamente com um pé na Série C. Hoje, a gente já consegue vislumbrar algo maior, né, além da permanência da série B. Então, o que aconteceu com a Ponte ontem foi um desastre, e eu ouvi agora há pouco o comentário do CH, concordo plenamente com ele, a Ponte tem um time, não tem um elenco, mas eu acho assim, sabe, a torcida da Ponte tem que se agarrar à Ponte, caminhar junto com a Ponte, para que no ano que vem ela possa, com um pouquinho mais de base, com jogadores que estão sendo formados, sendo vendidos, um pouquinho mais de patrocínio, e com a diretoria pensando um pouco mais firme, um pouco mais adiante de tudo que está se passando à Ponte nesse ano, e a gente possa sonhar com a Série A e subir para a Série A1 novamente. Enfim, a torcida tem que abraçar a Ponte, porque esse elenco, esse time tem feito muito mais do que tem capacidade de fazer, salvo alguns jogadores. Abraço. Abraço, muito obrigado. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde, um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Repercutindo ainda o jogo de ontem à noite, bom, ótimo jogo de futebol, apesar do estado ruim do gramado pelo excesso de chuvas ontem. Queria dizer que o jogo que eu comentei e assisti, ele não se reflete no placar.
Quem vê só o placar não vê o que foi o jogo, e eu pontuo rapidamente o jogo que eu vi. Primeiro, a Ponte no primeiro tempo foi melhor do que o Cruzeiro. Segundo, a saída do Fecim a 23 minutos do primeiro tempo desarticulou a Ponte, e o treinador Hélio dos Anjos errou ao optar pelo Nicolas. Deveria ter entrado com o Ribamar mais centralizado e trazendo o Luca fazer a beirada que estava sendo feita pelo Fecim. Terceiro, volta o time para o segundo tempo e o Felipe Amaral, que foi o principal destaque individual do primeiro tempo, inclusive fazendo um golaço, não volta. Quarto, o jogo absolutamente controlado no primeiro tempo e até 48 a 46 a Ponte sofre o gol por uma falha coletiva. De posicionamento, todo mundo falhou, inclusive o Igor Vinhas, conforme disse esse nosso ouvinte agora a respeito do goleiro, poderia ter saído, mas acho que a falha maior foi de onde caiu a bola. Está olhando tudo que está acontecendo, parado, o jogador mais próximo dele está a 4 metros e ele está no meio da grande área. Estou falando do Arthur. Ele não está marcando ninguém. Ele está no meio da grande área, parado, olhando para ver se vai chover mais ou não, e a bola cai no setor dele. Se ele está lá, ele está de frente para o lance. Que ele é lateral esquerdo, ele vem fechando, com uma espécie de terceiro zagueiro no setor dele. O cruzamento foi do lado oposto, né? Foi do lado direito de defesa da Ponte. Então a Ponte estava com o jogo controlado e toma um gol e se abate, porque ele queria, de qualquer maneira, ir para o intervalo com a vantagem. Muito bem. Vem o segundo tempo e o jogo é muito bom. O Cruzeiro procurando a virada, com muita competência, e a Ponte procurando voltar a ficar à frente atrás do segundo gol. Jogo lá e cá, os dois times agredindo, um jogo muito agradável de ser visto. E aí, num lance isolado, bola dominada pelo Nicolas, bola dominada. Ele vai proteger com o corpo aquela manjadíssima, e dá um taquito de ombro legal, que não é falta, no adversário que está chegando, protege com o corpo e ganha o tiro de meta. Ele foi encurtar e calculou errado, falta de experiência, falta talvez de qualidade técnica, falta de cacuete de marcador, ali é proteger com o corpo. Ele perde a bola para o Bidu e no momento em que estava tudo equilibrado, sai o segundo gol do Cruzeiro. Aí a casa caiu, porque a Ponte naquele momento não estava preparada psicologicamente para sofrer a virada. E aí o terceiro e quarto gols do Cruzeiro foram consequência do segundo, que a Ponte teve que se atirar, e aí, claro, deixou espaços de contra-ataque para um time fatal, para um time letal, para um time que faz uma campanha excepcional e que ganhou o jogo com justiça. Esse é o jogo que eu vi. A Ponte jogando bem, a Ponte fazendo uma partida de igual para igual com o grande líder e campeão da Série B, e em momentos pontuais, por um erro do técnico, pela fatalidade da contusão do Fecim, pela fatalidade da contusão do Felipe Amaral, pelo erro infantil do Nicolas, que é muito menino e não merece ser crucificado, e pela falha também coletiva e incompreensível. Então, como é jogo de erros, o Cruzeiro aproveitou os erros da Ponte e ele, Cruzeiro, não errou. E aí um placar elástico demais para um jogo extremamente equilibrado e brigado até o momento em que o Cruzeiro fez 2-1. Esse foi o jogo que eu vi. Então, que ninguém queira jogar uma pá de cal em cima de todo o trabalho que já foi feito em função de um placar elástico, acidental, onde a Ponte, em momentos pontuais da partida, errou quando não poderia errar. E quando você erra contra time ruim, às vezes o erro se dilui. Ele ganha menos repercussão porque não acontece o gol. E quando você erra contra time bom, normalmente você está pedindo para perder o jogo. Foi o que eu vi na partida. Muito equilíbrio e um placar demasiadamente elástico e que não mostra uma superioridade no movimento geral de ações da partida do tamanho que foi a superioridade no placar. Esse é o jogo comentado por nós ontem, eu e o Gleger, e com a minha maneira particular de ver e de tentar explicar aquilo que aconteceu. E a Ponte
Claro, respondendo aqui agora, já emendando as pautas do programa, eu há muito tempo venho dizendo que não acreditava mais no acesso da Ponte. Não pelo futebol que a Ponte está jogando agora, inclusive pelo que jogou ontem. Porque dessa turma aí do G4, a Ponte encarou todo mundo. Bateu no Bahia, bateu no Vasco, empatou com o Grêmio, estou falando os jogos em casa. E ontem, no mínimo, poderia ter empatado com o Cruzeiro, não fosse um jogo atípico por tudo aquilo que eu falei agora. Então a Ponte não é que eu não acredito pelo que ela está jogando agora, mas ela já tinha construído um passivo lá atrás, com um começo muito ruim, e aí a distância para os que estão à frente se alargou demais. Esse é o motivo. O começo do campeonato, eu diria o primeiro turno inteiro. O segundo turno da Ponte é de G4 e a Ponte está jogando um futebol compatível com os 4 melhores times da Série B. E com relação ao Guarani, o que me faz acreditar que o Guarani vai permanecer? Simples, muito simples. O Guarani atravessa o seu melhor momento na Série B do Campeonato Brasileiro e os números mostram isso. Faz uma campanha muito boa num recorte aí dos últimos 6 jogos e enfileirou pela primeira vez na competição 2 vitórias consecutivas. Então, vai ter uma guerra sim amanhã contra o CSA lá no Rei Pelé. Mas ainda assim, eu acredito, olhando a tabela, olhando os confrontos e olhando principalmente o futebol mais competitivo e mais organizado. E depois do treinador rever alguns conceitos, inclusive na configuração tática do time, fazendo um terceiro atacante que é mais um segundo meia, o Isaac, do que propriamente um atacante de beirada inoperante, como era antes. Depois de algumas correções, o Guarani passou a jogar um futebol mais organizado, mais competitivo e mais realizador. Estes são os aspectos que me fazem acreditar que o Guarani vai permanecer. Mande a sua participação, nós estamos com uma promoção hoje. Serão 5 rádios sorteados pelo site eletrônico sorteador. Mas você vai mandar para o WhatsApp de sorteios, que é 99166 0832. 99166 0832. Mande nome e CPF, mas somente se você puder comparecer no sábado das 10 até o meio-dia, lá na loja da Anhanguera Ferramentas. Fica na Avenida Ralph Leite de Barros, número 55, no Jardim do Trevo, ali pertinho da Anhanguera. Então, se você puder comparecer, ou se você não puder, mas puder mandar alguém representando você, com o documento que tem o seu CBF, também pode ser. Então, o rádio, nós vamos entregar o rádio somente no sábado, das 10 até o meio-dia. Então, quem for sorteado hoje já ganhou o rádio. Aí o rádio, ele vai receber o rádio lá na Anhanguera. E estando lá, ele também pode participar das brincadeiras chute no gol para aí ganhar brindes, né? Ganhar presentes da Anhanguera Ferramentas. Então, mande nome e CPF para 99166 0832. Mande para que você possa, então, comparecer lá na Anhanguera Ferramentas. E atenção, está acontecendo até no sábado o Mega Feirão da Anhanguera Ferramentas. Uma seleção de produtos com descontos incríveis para você que é apaixonado por ferramentas. E a dica de hoje para você é a furadeira parafusadeira da Bosch. Essa é sucesso entre os profissionais. É compacta, leve, vai te ajudar nos trabalhos mais simples aos mais pesados. Ela possui a maior autonomia da categoria e conta com um motor muito potente que vai te auxiliar nos seus projetos mais especiais. Você pode levar para casa por apenas 10 vezes de R$ 44,00
R$1,99. Ela já vem com a bateria, mas só no Mega Feirão você ganha um presentão. Leve a furadeira Bosch e ganhe uma bateria extra. Vai perder essa? Aproveite o Mega Feirão. Corra para a Anhanguera. A Anhanguera Ferramentas. Aproveite ofertas incríveis no Mega Feirão Anhanguera. Lojas em Campinas, no Jardim do Trevo, Jundiaí, na Vila Mafalda e em Limeira, próximo ao Estádio Limeirão. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera, a marca do profissional. 17h45, intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaúde.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342 7000. Anhanguera Ferramentas, há mais de 27 anos oferecendo as melhores soluções em ferramentas, máquinas e equipamentos. Eu sou Rodrigo, governador de São Paulo. No próximo domingo, você vai tomar uma decisão sobre o futuro de São Paulo. O que está em jogo? Essas mais de 8.000 obras, os AMES, as ETECs e FATECs, o Bom Prato, o ensino integral, as obras de metrô e tanta coisa que eu tô tocando vai parar ou continuar. Por isso eu quero governar São Paulo pelos próximos 4 anos e proteger o nosso estado e as nossas famílias dessa briga política que só atrasou o Brasil. Eu sou Rodrigo, governador de São Paulo, e eu peço a sua confiança e o seu voto. Coligação São Paulo pra frente. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional Sol. Além de arrogante e só trabalhar para os ricos, o candidato Rodrigo Garcia mostra que não sabe perder. Desesperado, ataca a Haddad com calúnias e mentiras. Respeite o eleitor e a justiça, candidato Rodrigo. E respeite quem, diferente de você, dedicou a vida a cuidar das pessoas. Haddad 13. Coligação Juntos por São Paulo. O rádio sempre conquistou pela imaginação os corações e mentes do povo brasileiro, trazendo romance e aventura, notícias, esporte, utilidade pública e música. O rádio atravessou 100 anos de história, se adaptou às novas plataformas e ainda tem muito a dizer. Por muitos e muitos anos. Uma homenagem da Abert aos 100 anos do rádio no Brasil. Vote nos candidatos e candidatas a deputado federal do União Brasil. Estou à frente do maior programa de pavimentação do estado de São Paulo. São 1.000 quilômetros de asfalto novo. Este trabalho é para vocês, produtor rural, agricultor familiar e empresário que precisam de boas estradas para escoar seus produtos. E para você que trabalha nas cidades vizinhas. Vamos continuar fortalecendo o interior com a importância que ele merece. Conto com o seu voto. Sou Alexandre Leite, deputado federal 4425. União Brasil 44. Torcedor bugrino, acompanhe o Guarani nos Jogos do Brasileirão 2022. Seja a força do time nas arquibancadas. Seja também sócio campeão e aproveite todos os benefícios, sorteio de prêmios. Ganhe descontos em rede de parceiros e participe dos eventos do Bugrão. Chute do intervalo, flecha verde, camarote sócio campeão, Bugritor e muito mais. Acesse sociocampeão.com.br. WhatsApp 19 97417 8000. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube.
Esporte. Vote na mulher. Simone é 15, ela é guerreira. Simone é 15, a força da mulher. Simone é 15, ela tem coragem. Simone é 15, nela eu vou votar. É 15, é 15, é 15, é 15, é Simone, vote na mulher. É 15, 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 é Simone, vote na mulher. Simone presidente é 15. Coligação Brasil para Todos. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Quem é? Os impostos fazem a gente pagar tudo caro. Carne, gasolina, compras. A cada R$100 que a gente gasta, mais de 30 são impostos. Tá na hora de acabar com essa palhaçada. Os deputados do Novo querem reduzir os impostos para sobrar mais dinheiro no seu bolso. Escolha seu deputado do Novo. Candidatos.org.br. Novo. Neste sábado, dia 1º de outubro, tem programa Esporte Show da Rádio Bandeirantes ao vivo, direto da Anhanguera Ferramentas, no Jardim do Trevo, em Campinas. Carlos Batista, equipe, convidados em debate sobre futebol. Análise do momento atual de Guarani e Ponte Preta. Esporte Show, dia 1º de outubro, das 10 da manhã ao meio-dia, na Anhanguera Ferramentas, Avenida Ralfo Leite de Barros, 55, Jardim do Trevo, em Campinas. Esperamos você lá. Oferecimento: Mega Feirão na Anhanguera, nas lojas e também no site. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Conheça os nossos candidatos e candidatas. Vote nos candidatos do Podemos. Defender os idosos é preservar o seu próprio futuro. Vou lutar pelos seus direitos. O trabalho vai continuar. Para deputado estadual, Fábio Faria de Sá, 19252. Na vida, tudo tem o seu tempo. O nosso chegou. É hora de renovação. Estadual Palito, 19222. É hora de um deputado estadual fiscalizar a saúde pública. Vote Anderson Martins, 19600. Olá, meus amigos. Encontrei na política um caminho para te abençoar. Aureliano, 19147. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o jogo entre Ponte Preta e Cruzeiro ontem à noite no estádio Moisés Lucarelli, com a vitória da Raposa por 4-1. A Ponte Preta de Kaique França, Formiga, Guilherme Souza, Fábio Sanches e Arthur, Felipe Amaral, depois Fraga, Leonaldo, Alisson, depois Ribamar e Alves, Fecim, depois Nicolas, Bruno Menezes também entrou e Luca, equilíbrio técnico L dos Anjos. Já o Cruzeiro de Paulo Pesolano com Rafael Cabral, Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Eduardo Brock, Léo Paes, depois Giovanni, William Oliveira, Felipe Machado e Matheus Bidu, depois Kaique, Bruno Rodrigues, depois Wesley Gasolina, Luvanor, depois Lincoln e Edu, depois Rafa Silva. Os gols do jogo: a Macaca saiu na frente com Felipe Amaral aos 17 minutos do primeiro tempo. O Cruzeiro empatou com Zé Ivaldo aos 46 minutos também do primeiro tempo, mas no segundo tempo fez 3 gols. Edu aos 21, Rafael Silva aos 35 e aos 43 minutos do segundo tempo. Arbitragem: Ramon Abate Abel, árbitro de vídeo foi Rodolfo Toschi Marques do Paraná. 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, Moisés Lucarelli, 1 para Ponte Preta, 4 para o Cruzeiro. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em debate, na Bandeirantes.
Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes, 17h54 em Campinas. Hoje vamos até às 19h30. Você participa com a gente, mande para cá as suas mensagens. 971021493, 971021493, mensagens de texto, mensagens de áudio. Para o sorteio é um outro WhatsApp, tá bom? O sorteio é 991660832. Sorteio do rádio. Rádio AM FM. FM já com faixa estendida para você curtir a Rádio Bandeirantes. Mas só mande o seu nome e CPF se você puder ir lá na Anhanguera Ferramentas do sábado, das 10 da manhã até ao meio-dia. Os rádios, nós vamos entregar os rádios lá na Anhanguera Ferramentas. Portanto, só mande o nome e o CPF se você tiver condições de comparecer lá ou então mandar um representante com o seu documento que tem o CPF. É através do site Sorteador, é um site eletrônico que vai, portanto, indicar os 5 nomes. Nós vamos, dentro desse programa, fazer o sorteio e vamos anunciar os nomes, tá bom? Para você, o que é importante num plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região, ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição, com um preço justo e um atendimento ágil. Sim, o importante é ter GoCare. Saiba as vantagens de ter GoCare. Preço justo, facilidade na autorização de exames, atendimento de urgência e emergência, cobertura nacional através da rede Abrange, rapidez na implantação, carência 24 horas. Investir em um plano de saúde é a melhor opção para quem deseja ter um tratamento médico adequado para você e para sua família. Na GoCare, você tem a opção de plano individual, familiar e empresarial. Acesse gocaresaude.com.br. Você sabe GoCare, escreve-se com G-O-C-A-R-E. gocaresaude.com.br. Todas as suas dúvidas você pode tirar através do WhatsApp 99652-2450. 99652-2450. Atendimento lá com especialista para tirar todas as suas dúvidas. Contrate seu plano 100% online e sem burocracia. Siga no Instagram, @GoCareSaúde. GoCare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Rádio Bandeirantes. 17h58, rápido intervalo, voltamos já já. Continue participando, já já mensagens de áudio no ar da Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento GoCare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. gocaresaude.com.br. Siga no Instagram, @GoCareSaúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342 7000. Anhanguera Ferramentas, há mais de 27 anos oferecendo as melhores soluções em ferramentas, máquinas e equipamentos. Vai chegar um dia que você vai sair de casa e vai votar. Naquele momento, você é a pessoa mais importante desse país. E você vai ter que tomar a decisão. Que Brasil que você quer? Se é o Brasil do ódio ou o Brasil do amor? Se é o Brasil da bondade ou o Brasil da maldade? Se é o Brasil da verdade ou o Brasil da mentira? Pense e escolha. Está nas suas mãos. Lula presidente, o Brasil da esperança.
Sou Edson Aparecido, o senador da Saúde. Fui secretário de Saúde de São Paulo. Com o apoio dos profissionais da saúde, transformamos a cidade na capital mundial da vacina. Agora, peço o seu voto para defender a saúde e proteger as famílias do nosso estado. Se você confiou na vacina, peço que confie em mim. Edson Aparecido, 155, o senador da saúde. Manda o Edson pra lá, 155 pra São Paulo brilhar. Coligação São Paulo pra frente. Uma nova história começa no Ipiranga. O novo Museu do Ipiranga está de portas abertas para a população de São Paulo. Totalmente restaurado e cheio de novidades. Um novo centro de lazer, turismo, diversão e cultura. Confira a programação e agende sua visita no site saopaulo.sp.gov.br. Novo Museu do Ipiranga, uma nova história para nossa memória. Governo do Estado de São Paulo. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. A Aeropisos é o lugar. Márcio França, 400, senador. É Lula lá, Haddad aqui, e eu ajudando os dois no Senado da República, sempre no caminho da paz e da harmonia. Tenho 40 anos de vida pública. Fui prefeito, secretário de Estado e governador de São Paulo. Com essa experiência eu posso garantir que nós temos todas as condições de fazer um trabalho coeso na reconstrução das estruturas do governo do nosso Brasil. Serei o senador de todos os paulistas. Márcio França 400. Coligação Juntos por São Paulo. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral, 62 anos em outubro. Aproveite ofertas especiais de aniversário. Compre também online. supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @golcaresaúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Anhanguera Ferramentas, há mais de 27 anos, oferecendo as melhores soluções em ferramentas, máquinas e equipamentos. Eu sou Rodrigo, governador de São Paulo. No próximo domingo, você vai tomar uma decisão sobre o futuro de São Paulo. O que está em jogo é se as mais de 8.000 obras, os AMES, as ETECs e FATECs, o Bom Prato, o ensino integral, as obras de metrô e tanta coisa que eu tô tocando vai parar ou continuar. Por isso eu quero governar São Paulo pelos próximos 4 anos e proteger o nosso estado e as nossas famílias dessa briga política que só atrasou o Brasil. Eu sou Rodrigo, governador de São Paulo, e eu peço a sua confiança e o seu voto. Coligação São Paulo pra frente. Para você, o que é importante em um plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região? Ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição? Ou um preço justo e um atendimento ágil? Sim, importante é ter GoCare. Acesse golcaresaude.com.br e seja nosso cliente. Contrate seu plano 100% online sem burocracia. GoCare Saúde, importante para a sua vida. Ciro Presidente. Peço a você uma chance para mudar o Brasil. Eu tenho fé que você não vai se render ao medo, nem trazer de volta um passado decadente e corrupto para se livrar de um presente perdido e corrompido. Precisamos derrotar não só Bolsonaro, mas o sistema que o produziu. Nós brasileiros podemos mais. A você que está em dúvida, desiludido ou revoltado, eu peço, não anule o seu voto, anule os que querem anular o seu futuro. Vote com coragem e esperança, vote para libertar o Brasil.
Ciro é 12. Prefiro Ciro. Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Conheça o nosso time de candidatos. Vote nos deputados federais do Progressistas. Vote 11. Em 30 anos de TV, eu vi de perto sua espera por atendimento médico, emprego e quero lutar por você. Solange Moraes, deputada federal 1101. Sua voz é a minha voz e essa nunca ninguém vai poder calar. Daiane Mello, defensora da justiça e dos direitos fundamentais, conservadora contra o aborto e erotização infantil. Quero uma nação forte e sólida, onde o nosso povo tenha seus direitos garantidos. Vote 1147. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @GolcareSaúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Anhanguera Ferramentas, há mais de 27 anos oferecendo as melhores soluções em ferramentas, máquinas e equipamentos. E o palhaço quem é? Os impostos fazem a gente pagar tudo caro. Carne, gasolina, compras. A cada R$100 que a gente gasta, mais de 30 são impostos. Tá na hora de acabar com essa palhaçada. Os deputados do Novo querem reduzir os impostos para sobrar mais dinheiro no seu bolso. Escolha seu deputado do Novo. Candidatos.org.br. Novo. Todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a Rádio Bandeirantes transmite a Santa Missa direto da Paróquia Santa Rita de Cássia, situada na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, 670, na Nova Campinas. Participe das celebrações ou acompanhe pelo rádio. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar os jogos desta noite pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Logo mais, às 19 horas em Muriaé, tem Tombense e Novo Horizontino. 9h30 tem Vasco e Londrina. Amanhã, 19 horas, vamos estar juntos aqui na Rádio Bandeirantes com CSA e Guarani, que jogam no estádio Rei Pelé em Maceió, no estado das Alagoas. Também amanhã, às 19 horas, tem Operário e Vila Nova, Sampaio, Correia e Grêmio. 9h30 da noite, Chapecoense e Bahia. No sábado, dia 1º, 11 da manhã, tem Brusque e Criciúma. E fechando a rodada, 18 horas e 30 minutos em Itu, tem Ituano e CRB. Os 4 primeiros da Série B, Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco. A Ponte Preta, nesse momento, ocupa a 8ª colocação com 43 pontos. O Bugre é o 16º com 35. Olá, eu sou o Padre Kelmo. E eu sou o Pastor Gamonal. Meus irmãos, a eleição é domingo. Muito obrigado pelo carinho. Escolha um presidente de direita que defende os valores cristãos. E se você acredita na família, quero te fazer um pedido. Vote num deputado federal do único partido 100% conservador, o PTB. Vote 14. Que Deus nos abençoe. Vote 14.
Mega Feirão Anhanguera. Os melhores preços em ferramentas. Esmerilhadeira Bosch com 3 discos, 10 vezes de R$ 39,90. Furadeira, parafusadeira Bosch, 10 vezes de R$ 44,99. Compre e ganhe uma bateria. Martelete perfurador rompedor Bosch, 10 vezes de R$ 79,99. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. O para-brisa do seu carro quebrou? Conheça a Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em manutenção e troca de vidros automotivos, além de faróis, lanternas e retrovisores. A Sofisticar Autovidros atende a todas as seguradoras. Confira unidades nas cidades de Salto, Sorocaba, Jaguariúna, Americana e Piracicaba. Sofisticar Autovidros. Siga no Instagram, @Sofisticar Autovidros. Seja uma autorizada Sofisticar. Pergunte no WhatsApp 11 96429 0680. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes, 18 horas e 10 minutos. Continue mandando as suas mensagens. 971021493, 971021493. Você participa do programa de hoje com mensagens de áudio e também mensagens de texto. Ouvinte participando conosco, ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa tarde, Batista. Aqui é o André, motorista de aplicativo, torcedor do Corinthians, principalmente, e aquele 1% do Guarani, beleza? E eu acredito que sim, que o Bugre vai ficar na primeira divisão. Eu acredito que o Guarani, ano que vem, consegue montar um time forte e quem sabe brigar pelo acesso, tá bom? Acredito que o Guarani deu uma queda, mas foi por falta... Eu acho que o que falta pro Guarani é treinador. Depois que mandou o Daniel Paulista embora, nunca mais foi o mesmo. Mas essa é só a minha opinião, tá bom? Fiquem com Deus aí. E vai Corinthians e vai Guarani. Valeu, um abraço, muito obrigado. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, Batista e equipe da Band, é o Itamar. Ô Batista, você está falando do incompetente motivado. Olha, a pergunta que eu quero lhe fazer é referente à guerra da Ucrânia. Você acha que o Putin é um incompetente motivado? Responde aí, Batista. Ou o Putin, né? Ou então algum assessor, porque normalmente é isso que ocorre, um diretor, um assessor, alguém direto que tem acesso direto. Provavelmente deve ser isso que aconteceu, né? Nessa guerra ridícula que está acontecendo lá entre Rússia e Ucrânia. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, Batista e equipe da Band, né? É o Itamar. Pode parar o outro na sequência. Oi, pessoal, boa tarde. É o Elton aqui da Vila Industrial. Gostaria de saber se vocês sabem como é que vai ficar o ranking para a Ponte disputar a Copa do Brasil ano que vem, porque o campeonato não acabou ainda, né? Tem essa questão ainda em disputa. O ranking, você já falou tudo, né? É o ranking. Anualmente, a CBF corrige com a performance dos times durante o ano. A Ponte Preta, se ela ficar entre os 10 primeiros da Série B, 99% de chance dela disputar a Copa do Brasil. Se ela não ficar entre os 10, ela tem que torcer para quem está imediatamente à frente dela não conquiste aí uma competição importante. Eu não tenho aqui a relação, agora me parece que é o Náutico, né? Então, se ele não conseguir, por exemplo, o Náutico provavelmente vai ser rebaixado. Isso, em termos de Copa do Brasil, para a Ponte é importante. Então, é o ranqueamento. A Ponte tem muita chance. A campanha que ela vem fazendo, por isso que nessa reta final da Série B, é importante a Ponte pontuar, mesmo que ela escape do rebaixamento com bastante antecedência e não tenha condições de subir,
é importante ela aumentar a sua pontuação, que é isso que dá a classificação no ranking, tá bom? Bem, falando aqui do Guarani, quero ouvir os comentaristas. O Guarani fez um treinamento hoje à tarde no campo do CRB e o Derlan treinou normalmente e vai para o jogo. Partida marcada para amanhã, jogo às 19 horas. Mas a jornada esportiva começa às 18h30 no comando Leandro Boles. Você vai acompanhar também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas com imagem. Se ainda não fez a sua inscrição, seja seguidor do canal. É gratuito, não paga nada e é uma das exigências para você participar conosco das programações, dos sorteios. Então acompanhe pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O time do Guarani, portanto, vai com força máxima para enfrentar a equipe do CSA. Começo com você, CH. A sua expectativa? Dúvida desfeita, claro que o Guarani não vai anunciar só naquela 1 hora, né? Obrigatoriamente a CBF exige 1 hora antes do início do jogo. Mas o Derlan está com a delegação e treinou. Portanto, a leitura que eu faço é de que ele está confirmado ao lado do João Vitor na zaga. Nas demais posições, não há nenhuma mexida. Efetivamente, o Guarani vai com força máxima. E aí, CH? Eu também tenho essa expectativa, Batista, que o Guarani esteja completo, né? Com exceção do Ronaldo Alves, que todo mundo vá para o jogo. Dentro do conceito do treinador, o Guarani está pronto. Achou um caminho, eu respeito, não concordo com muita coisa, mas eu não posso brigar contra os números. E os últimos números aí são bons. Fizer um recorte aí de 10 partidas, o Guarani mais ganhou do que perdeu. Então, num momento tão crucial da competição, isso é muito importante e tem muito relevo. Você estar preparado. Se vai escapar ou não, eu não consigo prever. Eu tenho a impressão, tudo sinaliza para que, eu torço para que o Guarani se livre, consiga as vitórias que precisa. Para o jogo de amanhã, é um jogo que não tem característica de empate, apesar do equilíbrio. Os dois times vão ter que... Eu tô com essa impressão que o Guarani vai em busca de uma vitória. E o CSA é muito óbvio que dentro de casa vai tentar vencer o Guarani. Por isso que eu entendo que vai ser um jogo aberto, bonito, não escancarado, com os devidos cuidados, evidentemente, mas os dois times vão buscar o gol e vão buscar a vitória. Então, é difícil o jogo pra caramba pro CSA também. O Guarani tem a volta do Giovanni Augusto, tem muito peso. O Tanque em grande fase, Jamerson em grande fase, tem o Isaac que está jogando bem, Rodrigo Andrade me parece que calmou um pouco, né? Está menos emocional, né? Ou pelo menos até então tem se controlado um pouco mais. O Diogo também está fazendo um jogo bastante regular. Enfim, o Guarani tem um time, na minha modesta opinião, equilibrado para chegar lá na casa do CSA e vencer o jogo. O Guarani tem time para trazer, no mínimo, um empate. E como deve ser isso? Eu não iria para Alagoas para tentar jogar por um empate. Eu tentaria jogar para vencer o jogo. Repito, o Guarani tem time para isso. E eu tenho a impressão que o Guarani vai jogar para tentar vencer o jogo com todo respeito ao CSA. Eu vi o jogo atentamente de segunda passada contra o Tombense. O CSA jogou muito bem no primeiro tempo, mas os gols saíram em erros individuais da defesa do Tombense. Se o Guarani conseguir se concentrar, ter bastante foco, intensidade, atenção, tem condição, no mínimo, de trazer empate. Agora, vai ser um jogo muito nervoso, muito pegado, porque todo mundo sabe, né? O que vale esse jogo? Vale a permanência para os dois. Então, vamos torcer para que tudo dê certo. E só nos resta esperar e torcer para que o Guarani faça um bom jogo. E para você, Tigrão, a sua análise também sobre esta partida, não há nenhuma alteração e ainda tem de volta o Giovanni Augusto, que cumpriu suspensão na última partida e vai para este jogo. O Guarani tem ampla vantagem nesse confronto com o CSA. Em 12 vezes da história entre os confrontos pelas séries A e B,
O Bugre tem 8 vitórias contra uma única do time alagoano e ainda tem 3 empates. Portanto, realmente, a vantagem é gigante entre Guarani e CSA. Claro que isso aí não entra em campo, não é? A estatística não entra em campo. Mas, enfim, apenas para dar um norte, a única derrota foi no dia 8/8/2020, CSA 1, Guarani 0, pela Série B do Campeonato Brasileiro. E aí, Tigrão? Olha, eu vi também o jogo do CSA na segunda-feira contra o Tombense. É um time muito agressivo dentro de casa. O público comparece em peso. A pressão contra o Guarani vai ser muito forte. Me preocupa também o aspecto arbitragem, incluindo o VAR e tudo. Mas, analisando os dois times e o futebol que o Guarani tem condições de jogar e vem jogando, eu acho que o Guarani tem mais bola no momento que o CSA. Os dois times estão com a mesma pontuação, porém o Guarani não entra na zona de rebaixamento, fica na 16ª contra a 17ª do CSA por ter uma vitória a mais. O jogo sendo em Maceió abre uma perspectiva de pressão maior por parte do time da casa. Mas sempre lembrando que o torcedor não entra em campo e que se o Guarani estiver organizado, se estiver concentrado dentro daquilo que a partida vai exigir, ele tem amplas possibilidades de vencer a partida. E o empate, que é considerado bom por alguns colegas da nossa equipe, eu acho que ele adia muito um escape do Guarani, né? Adia muito esse distanciamento que o Guarani precisa ter urgentemente da zona de rebaixamento. Por quê? Porque outros resultados podem prejudicar o Guarani e o próprio CSA. Claro que é melhor do que perder. Claro que é melhor terminar a rodada à frente do CSA. Mas fica aquela caminhada de lado, né? Um ponto só, 37 ainda, aí faltaram, se ganhar um ponto, aí faltarão apenas 6 jogos, e tem jogos contra time grande aí, tem jogo difícil fora de casa. Então, a gente já falou exaustivamente sobre os jogos que restam para o Guarani. Então, o melhor dos mundos realmente é resolver essa parada o mais rápido possível. E nada melhor do que nessa oportunidade, porque o Guarani vai com força máxima. É uma grande notícia a confirmação do Derlan, porque todos nós tínhamos aquela preocupação do Ronaldo Alves estar suspenso, tivesse em condições de jogo, seria titular. Volta o Derlan, que saiu por contusão. Até eu tenho essa curiosidade. Aí vai cumprir nesse jogo o Ronaldo Alves, que jogou uma barbaridade quando entrou, e nas 2 oportunidades em que ele esteve em campo, o Guarani não sofreu gols. E não é coincidência. Não tem nada de coincidência. Tem a ver com a qualidade da atuação dele na zaga, sendo o grande xerife. Mas amanhã ele está fora. Felizmente o Derlan ganhou condição de jogo. Tinha aí a possibilidade de se escalar um garoto num jogo de alta tensão. E também uma outra opção de se escalar uma improvisação de um volante por ali. Pronto, ganhou condição de jogo o Derlan, volta o Giovanni Augusto, é o melhor na avaliação do treinador que ele tem para colocar em campo, e esse melhor está à disposição. Então, bola por bola, analisando as duas equipes, analisando o momento das duas equipes, eu acho que o Guarani é melhor. Agora, vai conseguir reeditar as boas atuações das últimas partidas, como contra o Operário lá em Ponta Grossa, contra o Novo Horizontino em Campinas? Não sei. Vai depender muito dessa condição emocional, além da parte tática e técnica tão importantes, e física também, porque vai ser um jogo de muita intensidade. Agora, em condições normais, o Guarani jogando aquilo que pode jogar no seu limite, e o CSA jogando aquilo que pode jogar também no seu limite, o Guarani está no melhor momento. Há um desequilíbrio a favor da equipe da casa pelos aspectos campo e torcida. Mas é um jogo em função desses aspectos campo e torcida que ganha um tom de equilíbrio. Ora, se ele é equilibrado na casa do adversário, é porque o momento do Guarani é melhor. Se ambos estivessem no mesmo estágio técnico,
o CSA seria favorito por jogar em casa. Mas não é, não. O jogo é muito igual e, por ser igual, as chances são reais, absolutamente factíveis de que o Guarani possa vencer, e essa é a nossa grande expectativa. Já pensou em reduzir o valor da sua conta de energia em até 95%? Isso só é possível com a energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados e lojas por todo o Brasil, a Nacional Sol é a sua melhor opção para você ter energia solar na sua casa, empresa, fazenda ou chácara. A Nacional Sol tem uma equipe especializada para fazer o projeto personalizado para você e vai cuidar de tudo, do planejamento até a instalação da sua energia solar. E você poderá acompanhar todo o processo pelo aplicativo da Nacional Sol. Tudo isso para você economizar e valorizar o seu imóvel com a máxima segurança e credibilidade que só a Nacional Sol pode te oferecer. Por isso, pare de sofrer com os aumentos da conta de energia e solicite agora mesmo uma simulação gratuita através do site nacionalsol.com.br ou então pelo WhatsApp 99596-1768. Energia solar é Nacional Sol. Bandeirantes. Kleger Zorzin falando do Guarani. Bugre joga amanhã. Transmissão de Leandro Bola está registrado. Partida começa às 7h, transmissão começa às 6h30. Diz aí, Kleger. Olha, Batista, o Guarani tem um jogo duríssimo amanhã, 7h, né? 19 horas, Rei Pelé, Maceió, contra o CSA. O jogo vai ser duríssimo, sem dúvida nenhuma. Jogo pesado, né? Eu particularmente vi um pedaço do jogo do CSA contra o Tombense, jogando lá no Rei Pelé, e nós vimos realmente a eficácia, né? A competência, né? A intensidade que teve o time do CSA nessa partida. O Guarani precisa estar muito atento. Tem aí o possível retorno do Derlan no sistema defensivo. Vai jogar, né? Tá novamente voltando ao time titular aí depois de uma contusão, na vaga do Ronaldo Alves. Mas a gente sabe que jogo fora de casa, nessa Série B, jogo de confronto direto, as duas equipes com a mesma pontuação, o Guarani só no critério está à frente, fora da zona de rebaixamento. Então não dá para descartar o empate, porque sem dúvida nenhuma o jogo vai ser muito pesado. Então eu acho que o Guarani dá sim para trazer um empate, dá para trazer uma vitória. Depende muito, claro e óbvio, da estratégia de jogo do professor Mozart, né? Mas o Guarani pode sim surpreender. Tá jogando bem, tá com a confiança e autoestima lá em cima. Jogadores como Giovanni Augusto, Yuri Tanque, né? O Jamerson, lateral esquerdo, são jogadores que vêm fazendo a diferença. E o meio de campo, o Rodrigo Andrade também, voltou aí, está encontrando o bom futebol. O Mozart parece que encontrou uma forma de fazer esse time do Guarani jogar e jogar com competência. Então, expectativa de um bom jogo, expectativa de um jogo duro. Eu acho que, apesar disso tudo, apesar de tudo isso que eu disse, que pode favorecer a equipe da casa, né, que pode favorecer o CSA, mas o Guarani, como fez naquela partida contra o Operário, lá no Paraná, lá em Ponta Grossa, por que não surpreender? Foi lá, o jogo era duro também, né, casa cheia, e o Guarani foi lá e conquistou um bom resultado, conquistou um resultado de vitória. Então eu estou confiante nessa boa performance do Guarani nas duas partidas últimas, e também, Batistão, estou muito confiante naquilo que tem preparado o Mozart para a sequência aí desses jogos decisivos para o Guarani. Então, expectativa de um bom jogo, e o empate, com certeza, não é um resultado ruim não, viu, Batistão? O para-brisa do seu carro quebrou. Você precisa conhecer a Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em manutenção e troca de vidros automotivos, além de faróis, lanternas e retrovisores. A Sofisticar Autovidros atende a todas as seguradoras. Confira unidades
nas cidades de Salto, Sorocaba, Jaguariúna, Americana e Piracicaba. O atendimento pode ser realizado na loja ou no lugar onde o seu veículo estiver. É serviço rápido e de qualidade. A Sofisticar tem uma loja perto de você. Chame no WhatsApp 11 964 290 680. A Sofisticar Autovidros também fornece para-brisas para todas as montadoras do Brasil. Siga no Instagram, @Sofisticar Autovidros. Sim, você pode ser uma Sofisticar autorizada. E para saber mais sobre o assunto, mande uma mensagem pelo WhatsApp 11. Esse é o DDD, o código de área, né? E o número 964 290 680. E saiba todas as informações. Sofisticar Autovidro. Rádio Bandeirantes. Ouvinte no ar. 18 horas e 30 minutos. Ouvinte participando conosco. Mensagens de texto. Boa tarde, Batista. Decepcionado com a Ponte ontem. A origem do segundo gol do Cruzeiro foi ridícula. Abraço a todos vocês competentes naquilo que fazem. André Marques, Vila Industrial Campinas. Ô André, um abraço para você, muito obrigado. E para todos vocês aí da Vila Industrial. O Tigrão, que é um profundo conhecedor da cidade de Campinas, diz pra gente aí, ô Tigrão, onde que é a Vila Industrial, hein, Tigrão? A Vila Industrial maravilhosa, um dos bairros mais tradicionais de Campinas, é ali no entorno da Avenida Salles de Oliveira, Teatro Castro Mendes, toda aquela região ali maravilhosa da cidade de Campinas. Ela faz divisa num pedaço com o São Bernardo, no outro com o Parque Industrial, grande Vila Industrial. Ali, a grande artéria da carroçável da Vila Industrial é, sem dúvida nenhuma, a Avenida Salles de Oliveira. E o ouvinte está dizendo aqui, boa noite. Vi um ouvinte falando sobre ranking. Ano que vem, a Ponte perderá algumas posições, isso é certeza, pois o ranking leva em consideração os últimos 5 anos. E o ano que vem não contará mais participações na Série A, já que a Ponte caiu em 2017. Mas a Copa do Brasil leva em consideração o ranking do ano anterior. Esse ano a Ponte participou da Série A, do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Paulista, e está participando da Série B. Aí, para 2024, é que a Ponte terá algum problema, né? Porque aí, em 2023, ela vai participar da Série A2, e o Campeonato Paulista, a Série A, conta muito. Então, veja que o rebaixamento da Ponte não só foi ruim, com relação ao próprio rebaixamento, que já é uma coisa muito ruim, mas também pode sim interferir na Copa do Brasil. Uma informação, durou apenas 6 jogos a passagem do técnico Eduardo Batista pelo Atlético Goianiense. Ele pediu demissão nesta quinta-feira, dia após a derrota, né? Ele perdeu aí na última rodada e, portanto, pediu demissão. É impressionante, né? Mas o Eduardo Batista vem uma jornada altamente negativa. Ele não está conseguindo. Todo time que ele vai, ele acaba sendo demitido. Não, mas ele estava no Juventude. Estava muito bem no Mirassol, né? Não. Estou falando aqui na Série A. Não, falando na Série A. Mas você então, lembra? A opção foi dele de trocar o Mirassol pelo Juventude com a corda no pescoço. Aí não deu outra. E aí pega outro time com a corda no pescoço. Perdeu ontem. Em cima da hora, a última bola do jogo para o Corinthians, por 2-1. Ontem, o jogo foi ontem. Agora, a opção dele, estava tranquilo, respeitadíssimo, fazendo um trabalho realmente de muita qualidade no Mirassol. Mas, como é que você
declina de um convite de Série A de Campeonato Brasileiro. É isso mesmo, quem não arrisca não petisca. Mas nas duas passagens, ele já pegou 2 times ladeira abaixo, tanto o Juventude como o Atlético Goianiense. Aliás, ambos provavelmente serão rebaixados. Juventude já caiu e o Atlético está com a vida muito complicada. Se ele tivesse permanecido lá no Mirassol, né? O Mirassol que disputou a Série C. Tinha subido. Vai disputar o ano que vem a Série B, a Bezona. Lá no Mirassol, realmente, o trabalho dele foi muito bom. Mirassol que está na final, vai pegar o ABC de Natal em 2 partidas. O primeiro jogo é lá no sábado agora. E no outro sábado, a decisão lá em Mirassol. Mas na Série A, o Eduardo Batista não consegue desenvolver o trabalho. Ele foi demitido lá no Juventude, fez um trabalho também muito bom lá no Juventude, mas na Série A estava indo muito mal. Parte da campanha negativa de rebaixamento do Juventude deve-se ao Eduardo Batista. E na Série B, essa máquina de moer treinador é um negócio impressionante. Da largada da Série B, estão faltando aí 7 rodadas, é isso? Faltando 7 rodadas, né, para terminar o campeonato. 6 rodadas. A 7ª é essa que foi completada segunda-feira. Completada no sábado. A maior parte dessa rodada já aconteceu. Então, rodada inteira, faltam 6. 6. Até agora, 5 treinadores dos 20 que largaram continuam empregados. Dos 20 que largaram, só restaram 5. Hélio dos Anjos, da Ponte, Adilson Batista, do Londrina, o Pesolano, técnico do Cruzeiro, Léo Condé, do Sampaio Correia, Léo Condé, é isso? E o Tencate, Cláudio Tencate. São estes os 5 treinadores que permanecem dos 20 que largaram. Então, realmente, a Série B e também a Série A, né? Estou falando aqui da Série B, mas a Série A, o Eduardo Batista estava na Série A e foi derrotado ontem em placar de 2-1 para o Corinthians. E você está fora. E você está falando dos times que trocaram treinador pelo menos uma vez. Mas tem time aí que trocou, a Ponte não trocou nenhuma vez, o Sampaio Correia nenhuma vez, o Cruzeiro nenhuma vez. Esses times que você falou agora aí, né? O Sampaio Correia. Tencate está onde, hein? Qual o time do Tencate? Criciúma não trocou. Então são só 5. Agora, dos 15 que trocaram, se nós pegarmos em 20, são 75% trocaram treinadores. E desses que trocaram, a esmagadora maioria trocou mais de uma vez. Então, pega o cara que não trocou nenhuma. E quem trocou, dificilmente trocou só uma vez. Trocou muito mais. Né? Tem time aí com 3 treinadores, só na Série B. E normalmente, quando você for fazer lá a risca de corte de quem vai para C no ano que vem, você vai observar que é quem mais trocou o treinador. Mais 3 minutinhos para você mandar o seu nome, se você puder comparecer lá na Anhanguera para retirar o rádio. São 5 rádios que serão sorteados daqui a pouco. Você tem que mandar o seu nome e o CPF, mas só se você tiver condição de ir lá na Anhanguera sábado, das 10 até o meio-dia. É lá que nós vamos entregar o rádio. Mande para 991660832. 991660832. Ô CH, é mais um palpite, né? Você acha que esses 5... Bom, o Pesolano vai continuar, né? O Paulo Pesolano do Cruzeiro. O Hélio dos Anjos também vai permanecer. Você acha que esses 2, se você acha que eles realmente vão permanecer, mas a pergunta é melhor colocada assim: dos 5 que restam, você acha que algum cai até o final ou não? Dos 5 que restam, estão liderando a competição? É isso que você está perguntando?
Não. Estávamos falando agora há pouco sobre dos 20 treinadores que largaram na Série B, só restam 5. Os outros todos foram demitidos. E desses 5 que ainda continuam empregados, Hélio dos Anjos, Ponte Preta, Adilson Batista, Londrina, Paulo Pesolano, Cruzeiro, Léo Condé, Sampaio Correia, Tencate, Criciúma. Desses 5, você acha que eles completam a Série B? Faltam 6 rodadas. Ou algum cairá? Eu não ponho minha mão no fogo, não. Essa máquina de triturar treinadores, principalmente falando do Léo Condé, falando do Criciúma, não boto fé, não. E nem do Adilson Batista, porque se ele tomar um sacode do Vasco hoje, você sabe como é que é a cabeça de treinador, né? Eles acham que um treinador vem com a varinha mágica e faz o time que está normalmente cheio de problema e começa a jogar futebol de uma hora para outra, assim, num passe de mágicas. Eu acho que pode acontecer queda, sim. Por incrível que pareça, eu não boto a mão no fogo, não. Até o final dessa Série B pode ter mais cabeça rolando aí, Batista. E há quanto tempo você está tendo problemas na sua relação sexual? É impotência sexual? Falta de libido? Ejaculação precoce? Seja qual for o problema, tem tratamento, viu? Na clínica Upman, você recebe atendimento médico especializado em saúde sexual masculina. Você será cuidado, é isso mesmo, você será cuidado para recuperar a sua performance sexual e ter de volta o prazer de uma boa relação sexual. Então é o seguinte, agende uma consulta. Anote aí o WhatsApp 19988005939. Clínica Upman, exames eficientes e tem equipamentos modernos. É alta tecnologia e tem atendimento personalizado com sigilo absoluto. Cabines individuais e de casais. Atendimento presencial em Campinas e também São Paulo e agora também com atendimento por telemedicina para todo o Brasil. Quer atendimento online? Então acesse aí upmen.com.br. No chat online tem profissionais lá para lhe atender agora mesmo, neste momento, e dar a ajuda que você está precisando. Ou então chame pelo WhatsApp, como eu falei. E repito, 19, o código de área, e o número 99800-5939. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Bandeirantes, AM 1170 e FM 85.7 para Campinas, para a região de Campinas, para a região de Ribeirão Preto, FM 85.3. E também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Dê um like aí para nós. Dê um like, dê um joinha. Você que está acompanhando pelo YouTube, muito obrigado pela sua audiência. Dê um like aí para nós. É legal demais tê-lo conosco. Rádio com imagem. Imagem do estúdio. Esse belíssimo estúdio aqui no Complexo de Comunicação João Jorge Saad. É praticamente uma nave espacial, esse estúdio espetacular aqui da Rádio Bandeirantes. 18h43, um rápido intervalo e depois do intervalo eu vou para o sorteio. 5 rádios. Fique ligado, 18h43. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @GolcareSaúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Auto
Vidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342 7000. Anhanguera Ferramentas. Há mais de 27 anos oferecendo as melhores soluções em ferramentas, máquinas e equipamentos. Neste sábado, dia 1º de outubro, tem programa Esporte Show da Rádio Bandeirantes ao vivo, direto da Anhanguera Ferramentas, no Jardim do Trevo, em Campinas. Carlos Batista, equipe, convidados em debate sobre futebol. Análise do momento atual de Guarani e Ponte Preta. Esporte Show, dia 1º de outubro, das 10 da manhã ao meio-dia, na Anhanguera Ferramentas. Avenida Ralfo Leite de Barros, 55, Jardim do Trevo, em Campinas. Esperamos você lá. Oferecimento: Mega Feirão na Anhanguera, nas lojas e também no site. Acesse anhangueraferramentas.com.br. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional Sol. O Senado está dormindo e São Paulo ficou na mão pra cortar esse Senado. Senador melão, senador é o melão. Eu não acho. Fica tranquilo que eu não quero ficar gastando seu tempo aqui falando abobrinha, porque tá todo mundo cheio disso, eu também. Só que esse ano você vai ter que escolher um candidato ao Senado para representar São Paulo lá em Brasília. Eu queria deixar uma dica aqui para você. A ficha de todo mundo tá na internet, só puxar e comparar. Tenho certeza que você vai fazer a melhor escolha. Meu nome é Ricardo Belão, com 2 L's. Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. 2255, Tiririca Federal. 2255. Atenção, povo de São Paulo! Eu fui bem votado na sua região e eu sou o melhor remédio pra política. Deputado federal Tiririca, o melhor remédio da política. 2255, 2255, deputado federal Tiririca, o melhor remédio da política. 2255, Tiririca, deputado federal. Mega Feirão Anhanguera. Os melhores preços em equipamentos, máquinas e ferramentas. Confira. Furadeira, parafusadeira DeWalt com 2 baterias 10 vezes de R$ 112,90. Inversora de solda com cabo Zezab R$ 859,90. Compressor de ar 25 litros Schulz R$ 999,90. Lojas em Campinas, Jundiaí, Limeira. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Haddad foi um dos piores prefeitos de São Paulo. Prometeu 3 hospitais, mas só fez 1. Prometeu 25 UPAs, mas só fez 3. Com Haddad, a saúde chegou a ter 753 mil pessoas na fila. Na reeleição, perdeu até para os votos em branco e nulos. Prometer e não cumprir, dá nisso. O Bruno Covas me convidou para ser secretário e eu consertei a bagunça que o Haddad fez na saúde. Eu sou Edson Aparecido. Vote 155. Coligação São Paulo pra frente. Bandeirantes. Vai chegar um dia que você vai sair de casa e vai votar. Naquele momento você é a pessoa mais importante desse país. E você vai ter que tomar a decisão. Que Brasil que você quer. Se é o Brasil do ódio ou o Brasil do amor. Se é o Brasil da bondade ou o Brasil da maldade. Se é o Brasil da verdade ou o Brasil da mentira. Pense e escolha. Está nas suas mãos. Lula presidente. O Brasil da esperança. Bandeirantes.
Vote 10, vote 10, vote 10, 10. O Tarcísio é 10. Estou aqui para pedir o seu voto. Vote 10 para terminar o que está parado. Vote 10 para trazer mais segurança, mais educação para os nossos filhos. Vote 10 para trazer emprego, renda, para botar comida na mesa. São Paulo pode mais. E é isso que a gente quer. Alô, Bolsonaro. Tô fechado com o Tarcísio. Tarcísio é 10. Vote 10, vote 10, 10. O Tarcísio é 10. Coligação São Paulo pode mais. Bandeirantes, fechada com você. Fechada com a verdade. 44. Você sabe o porquê do nome voto envergonhado? Por causa da vergonha que as pessoas sentem de votar no que é errado. Se você tem vergonha de votar no Bolsonaro pelo que ele fez, chegou a hora de mostrar que você não tem vergonha nenhuma de votar em quem faz o certo. Se você quer o certo para o Brasil, eu peço seu voto. 44. Soraya. Vote Soraya, candidata a presidente pelo União Brasil. Bandeirantes. Eu sou Rodrigo, o governador de São Paulo. No próximo domingo, você vai tomar uma decisão sobre o futuro de São Paulo. O que está em jogo é se as mais de 8 mil obras, os AMES, as ETECs e FATECs, o Bom Prato, o ensino integral, as obras de metrô e tanta coisa que eu tô tocando vai parar ou continuar. Por isso eu quero governar São Paulo pelos próximos 4 anos e proteger o nosso estado e as nossas famílias dessa briga política que só atrasou o Brasil. Eu sou Rodrigo, governador de São Paulo, e eu peço a sua confiança e o seu voto. Coligação São Paulo. Esporte em debate, na Bandeirantes. Horas e 50 minutos no Esporte em Debate pela Bandeirantes. Vamos até às 19 horas e 30 minutos. Mande para cá suas mensagens, 971021493. Mensagens de áudio, 40, 50 segundinhos. E também mensagens de texto. Texto curto, para que você possa dissertar a respeito do assuntos que nós estamos propondo, né? O caso do Fala Galera. Você ainda acredita no acesso da macaca? E para os bugrinos, o que te dá esperança na permanência do Guarani? Ou qualquer assunto que você queira debater conosco, 971021493. Já, em um minutinho, vou aqui ao sorteio. Os felizardos que vão ganhar, vão comparecer lá na Anhanguera, a Anhanguera Ferramentas, no sábado, das 10 da manhã até as 12 horas, e eles vão receber lá o rádio AM/FM com faixa estendida para ouvir a Rádio Bandeirantes. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Sabia? Ter os seus dentes fixos novamente é um sonho que a Odontoclinic pode e quer realizar para você. Aproveite o time de especialistas da Odontoclinic pronto para tirar todas as suas dúvidas. E é muito importante dizer que essa primeira consulta, que é a consulta de avaliação, é gratuita. Você não paga nada. Você marca a consulta, no dia certo vai lá, vai conhecer a clínica, vai fazer a avaliação, até aí nenhum custo. Vai conversar com o pessoal, com um especialista, vai conhecer os procedimentos do tratamento, até aí nenhum custo. Depois de saber os detalhes e se interessar, aí sim, o especialista vai fazer um planejamento junto com você, dentro das suas possibilidades. Não perca tempo, agende já a sua consulta de avaliação. Ligue ou então chame pelo WhatsApp e reserve o seu horário para fazer a avaliação. 3342-7000. 3342-7000. A Odontoclinic possui excelência no tratamento de próteses, com os recursos mais modernos e rápidos do mundo, para você ficar muito bem na foto. Além do que, a falta de dentes provoca problemas de saúde, deficiência na mastigação, interferência na fala, perda óssea, e você vai fazer o seu implante e vai garantir a sua saúde e também terá de volta a sua autoestima. Unidades em Campinas,
Valinhos, Vinhedo, Louveira, Jundiaí, Cajamar, Mogi Guaçu, Rio Claro e em Sorocaba são 3 unidades. A hora é agora. Ligue 3342-7000. 3342-7000. Odontoclinic, porque sorrir é tudo. Rádio Bandeirantes. Vamos ouvir o Hélio dos Anjos. Ele falou em entrevista coletiva logo depois da derrota cachapante. Perdeu 4-1 para a equipe do Cruzeiro. Olha, nós sempre estivemos com os pés no chão. Sempre estivemos. Se hoje a gente está aqui lamentando, eu estou lamentando pelo placar, mas eu não posso lamentar pelas ações do meu time. Eu não estou aqui para individualizar erros. Você entende? Eu acho que quando o seu time perde, seu treinador é o principal responsável. Então a responsabilidade primeiro é minha, né? Nós fizemos um primeiro tempo brilhante. Um primeiro tempo nas condições normais nós tratamos qualquer adversário aqui dentro do Moisés. Tivemos a infelicidade de tomar um gol bobo na bola parada, porque a bola parada minha ela é muito recente. Ela é treinada na véspera do jogo. Tanto a ofensiva quanto a defensiva. Eu não costumo fazer recreativo, não tenho isso comigo. Eu trabalho a bola parada nas vésperas do jogo. Trabalhamos ontem, erramos nesse sentido. Mas o jogo em si do primeiro tempo, você entende? Nos colocou com condições de ficar satisfeito, ficar feliz. Nós tivemos 10 situações de gols no primeiro tempo e nós não concluímos. E contra um grande adversário. Se você tem a oportunidade, você tem que matar. E também não estou aqui direcionando isso, a derrota, não. Eu estou direcionando o belo jogo que foi feito no primeiro tempo. O segundo tempo, o adversário joga como poucos times no Brasil jogam. É um time que enfia 5 homens lá em cima e tome lançamento, tome bola longa. Nós optamos de manter a nossa estrutura de marcar a saída de bola deles. Nós roubamos 12 bolas no sistema defensivo do adversário, né? Podíamos ter aproveitado mais? Podíamos. Neutralizamos essas jogadas longas deles. Neutralizamos, que ela sai do Brocker e sai dos volantes. Você entende? Alguma vez ou outra do Zé Ivaldo. Não é isso? Neutralizamos isso, roubamos criamos várias situações e jogamos um volume de jogo muito forte dentro deles. Daqui a pouco, o gol aos 43, 44 minutos pode ter nos desestabilizado um pouquinho. Reativei no vestiário, coloquei a condição moral para eles de continuar, de acreditar e de manter a nosso nível. Eu senti muito a própria saída do Amaral. O Amaral estava fazendo um jogo praticamente perfeito no primeiro tempo. Não é pelo gol, mas é pelo posicionamento, pela qualidade técnica, e mexemos de novo. A saída do Fecim, ultimamente eu tenho assim, o Fecim estava com 2 cartões amarelos, e eu estou o tempo todo para mim, tomara que o Fecim não tome o terceiro, o Fecim não pode tomar o terceiro, porque é um jogador que ditou um jogo nosso muito agressivo. Coloquei um jogador que fez uma semana sensacional. Desde o primeiro treino da semana, o Nicolas foi muito bem nos treinamentos, tanto na parte específica, na parte técnica. Fizemos o que tínhamos que fazer. O jogador com mais puxada, eu estava acreditando muito na transição, porque como é um time que coloca 6 jogadores lá na zona de ataque, quando a gente pega essa bola, a gente pode pegar eles com menos jogadores. E ele, inclusive, o próprio Nicolas, juntamente com o Luca e o Alisson, fizeram as transições muito boas no primeiro tempo. Nós criamos situações com isso. Então, o que eu lamento e o que dói é o placar. O placar dói. Mas o jogo em si, eu não tenho nada a reclamar dos meus jogadores e a responsabilidade é minha. Quem errou foi colocado por mim lá dentro. E é um momento que eu, particularmente, sim, eu crio sonhos, sim. Eu vou falar mais uma vez, eu não venho para Ponte Preta para não pensar grande. Foi eu que criei, sim, esse sonho de buscar, de estar chegando, de vamos em cima, nós temos a oportunidade de chegar, o sonho. Tudo que eu trabalhei nos últimos dias aqui na Ponte Preta foi, sim, em busca de chegar entre os 4. Mas eu valorizo muito o que o meu grupo fez até agora. Valorizo muito esse grupo por tudo que eles estão fazendo. E nós estamos caminhando, você entende, de passos longos, nós estamos caminhando de cabeça erguida, e não vai ser um resultado como esse que vai quebrar aquilo que nós já temos aqui de muito forte, que é um grupo bastante coeso. Baixar a linha contra um time que enfia 5, 6 jogadores na última linha não é o melhor.
com 2 centroavantes por dentro, com 2 alas altamente agressivos. Toda vez que o time do Cruzeiro tem a bola no sistema defensivo, ele enfia 6 jogadores na última linha, 5 sempre. E em várias circunstâncias ele enfia 6. E tudo que nós fizemos no primeiro tempo, nós neutralizamos isso. E eu não ia abrir mão disso. Eu acho que não valia a pena, porque também nós acompanhamos o que é o Cruzeiro. E todo jogo que o time jogou com linha baixa contra o Cruzeiro, o poder de fogo do Cruzeiro foi muito grande. O Cruzeiro joga o tempo todo com um ala esquerda pisando na área, joga o tempo todo hoje, com 2 atacantes enfiados dentro dos 2 zagueiros, e nós optamos por isso. Daqui a pouco, se eu baixasse a linha, não tomava os gols, não perdia o jogo, mas eu não optaria por isso em hipótese alguma. Vinícius Abarca, TV Rádio Bandeirantes. A última vez que o Eliel ficou no banco de reservas foi contra o Bahia. Eu queria saber, basicamente, se você pretende resguardar o atleta até o final do Campeonato Brasileiro, talvez pensando em uma próxima temporada, ou se pretende utilizar ele daqui para frente. Eu tenho um artilheiro jogando, praticamente um dos artilheiros da competição, na função do Eliel. Eu tenho um jogador super interessante, que gosto muito, que é o Ribamar, que muda o jogo, muda a estrutura da minha equipe. E eu tenho o Eliel num processo de autoafirmação. E o processo de firmação e de condução do Eliel, ele é simples. O Eliel está disputando agora, nesse momento, uma fase da competição dos juniores, né, do sub-20, que vai dar uma sustentação muito boa para ele na próxima temporada. Então, agora que ele está começando a jogar contra equipes de ponta do futebol paulista, e ele está fortalecendo nisso, você entende? O meu pensamento sobre o Eliel é o que nós estamos fazendo. Trabalhando com a gente sempre, e buscando, naturalmente, uma formação mais adequada para jogar no profissional. Eu olho com muito carinho ele trabalha o tempo todo com nós e vai sempre na véspera do jogo para fazer o sub-20, como ele vai ter que fazer uma grande partida decisiva do sub-20, que se é na segunda-feira, né? Ele vai estar lá à disposição para jogar essa partida, e eu tenho outros jogadores no setor que nesse momento também sobressaem. O Eliel, como sempre, daqui a pouco vão começar a encher o saco, né? Que não coloca Eliel, que não sei o quê, que isso, que aquilo, porque é futebol. Mas o Eliel é um processo legal. O Eliel tem uma grande virtude, ele cheira gol, mas o Eliel ainda, na minha visão, está precisando de uma formação maior, principalmente baseado no... Aí o técnico Hélio dos Anjos, o Vinícius Abarca, prometeu para você e fez a pergunta do Eliel. E ele respondeu dessa maneira: daqui a pouco vão começar a encher o saco para escalar o Eliel. Não é encher o saco, né? Não é encher o saco. E deram a informação errada. O jogo do Sub-20 não é segunda, é quarta-feira, dia 5. E o Eliel não participou do último jogo, estava suspenso. Poderia ter ido para Londrina e ontem poderia estar no banco de reservas. Não é encher o saco, ninguém está enchendo o saco. Nós estamos pedindo uma coisa absolutamente legítima. O jogador tem condição, tem 19 anos. O Hélio dos Anjos está cometendo o mesmo erro que o Luxemburgo cometeu no Santos, por causa desse negócio, muito franzino, não sei o quê, não tem condição, tem que ganhar corpo. O cara sabe fazer gol, pô, tem que colocar para jogar. Mas o Vinícius Abarca cumpriu o que ele tinha prometido para você, CH. Eu agradeço. Sempre preciso, trabalhando jornalisticamente da maneira que tem que trabalhar, perguntando. O Hélio tem as preferências dele, eu não preciso concordar com ele. Ele prefere contar com o Luca e com o Ribamar. Nesse momento, nesse elenco, nesse campeonato, para mim está muito claro que na cabeça do Hélio, o Eliel não tem espaço. Acho que ele está se equivocando. Bom, é o seguinte, atenção, vamos aqui com o sorteio, vamos ver aqui os ganhadores do rádio AM/FM, já com faixa estendida, para ouvir a Rádio Bandeirantes. Quem participou do sorteio, os nomes foram alimentados, o site eletrônico sorteador foi alimentado com os nomes, e os ganhadores são, atenção, Eduardo Vieira, Kelly Cristina de Oliveira Espírito Santo, Antônio Gomes da Silva, Valdenir José Pereira e Cristiano Espírito Santo. Repito os ganhadores:
que foram sorteados pelo site eletrônico sorteador. Eduardo Vieira, Kelly Cristina de Oliveira, Espírito Santo, Antônio Gomes da Silva, Valdenir José Pereira e Cristiano Espírito Santo. Eles devem comparecer, é só lá na Anhanguera que vai ser entregue o rádio, das 10 da manhã até o meio-dia. Qualquer momento que passar das 10 da manhã até o meio-dia, ele retira o rádio e também pode participar lá das brincadeiras para ganhar presentes da Anhanguera Ferramentas. Nós estaremos lá com o Esporte Show da Rádio Bandeirantes, é neste sábado, dia 1º de outubro. Tem programa Esporte Show com a equipe esportiva, toda a equipe está convocada para estar presente lá no local e também teremos o Renato Cajá, que será o nosso convidado especial e vai participar na Avenida Ralfo Leite de Barros, número 55, no Jardim do Trevo, ali bem ao lado da Anhanguera, ali na entrada, bem na entrada de Campinas, lá do lado oposto àquele hotel que tem ali o Nacional Inn, do outro lado fica essa Avenida Ralfo Leite de Barros, número 55, você é o nosso convidado, esperamos você lá. Oferecimento Mega Feirão na Anhanguera, nas lojas e também no site. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Rádio Bandeirantes. Ô Tigrão, você também falando aí sobre a entrevista coletiva do Hélio dos Anjos e também sobre essa questão do Eliel. Ele deu as suas justificativas por não levar o menino nem no banco de reserva. Eu não concordo. Só queria dizer isso daí. Ou até na maneira com que daqui a pouco vai ter nego aí me enchendo o saco. Precisa falar assim, né? Para pôr o Eliel. Quando a gente sugere alguma coisa, seja da imprensa, da torcida, né? É porque a gente quer o melhor para o clube. Ninguém sugere, pula do 20º andar lá do edifício Anhumas, ou do Mirante ali no viaduto Cury, pula lá de cima, que do meio para baixo você começa a bater o braço, eles viram asas. Isso é um conselho ruim, né? O cara não tem asa, vai se esborrachar lá embaixo. A gente nunca dá esse tipo de conselho, ou de sugestão. Conselho, não me sinto em condições de dar para ninguém. Mas a gente está vendo o futebol. Mas eu acho que ele deve ter ficado com o saco cheio, né? E inconscientemente falou que daqui a pouco vão começar a encher o saco dele, porque o Nicolas treinou bem, segundo ele, e jogou muito mal, mas muito mal. Nossa, comprometeu. E deveria ter sido sacado antes, inclusive, de ter feito aquela bobagem que ele fez há 21 minutos, quando o Cruzeiro acabou virando o jogo, né? Lamentavelmente, empatou no finalzinho, última bola do primeiro tempo, erro de posicionamento. Ele disse também que treina a bola parada ofensiva e defensiva na véspera. Fica bem fresquinho na cabeça dos caras. É isso que ele quis dizer, né? Então, tem cara aí com amnésia, né? Porque o que o Arthur estava fazendo sozinho, no meio da grande área, marcando o vento? Eu falei isso em tempo real, né? Pois aí, vi o gol mais 150 vezes, congelei a foto, botei aí no nosso grupo, tá todo mundo vendo aí, até prova. Em contrário, o número 15 com a camisa da Ponte é o Arthur. Ah, mas ele devia estar lá do outro lado, porque o treinador marcou a linha, porque estava fazendo o primeiro pau, não sei qual pau que ele estava marcando então. Tô louco para ver esse pau que ele estava marcando aí. Se era o primeiro, o segundo, o terceiro ou nenhum. Não vi pau nenhum ali para ele marcar. Ele estava no meio da grande área. O jogador mais perto dele, do Cruzeiro, estava a 4 metros dele. E ele é um ótimo cabeceador e sobe bem. Tanto é que já foi terceiro zagueiro. Ninguém vai me convencer de que estava mal posicionado. Então, se treinou na véspera, precisa começar a dar um remédio antigo que tinha aí, chamado Memoriol. O Gil Gomes falava, Memoriol. Se você anda meio esquecido,
anda com a mente lenta. Memorial. É isso. Né? Dá memorial para os caras. Esqueceram tudo que treinou na véspera. Agora, quanto ao Eliel, dá para ficar o treinador, ele sim, com o saco cheio, de optar pelo Nicolas. E se o Eliel tivesse no banco, ele entrasse, é impossível que ele tivesse produzido menos do que o Nicolas produziu. Memorial! E atenção, o ouvinte participando conosco. Boa tarde, pessoal da Band. A Ponte muito próxima de permanecer na Série B. Será muito bom pelo time medíocre que formou, muito ruim no primeiro turno e um pouco melhor no segundo, conseguindo algumas vitórias jogando no Moisés Lucarelli. Agora é focar para subir no Paulista da A2 em 2023. Quanto ao Guarani, acredito que vai sofrer até o final do campeonato. Abraços, Almeida, do Guanabara. Abraço para você, Almeida, muito obrigado. Gleger Zorzin sobre a Ponte Preta, diz aí, Gleger. Batista, o jogo da Ponte ontem, a Ponte fez um bom primeiro tempo, tomava conta do jogo aí, acabou tomando um gol ali no finalzinho da primeira etapa, um vacilo, né, da linha de marcação, uma linha feita diagonal ali, a gente percebe que o Hélio organizou a sua linha, né, com os homens altos, fazendo uma marcação de segundo pau, e aí o vacilo total, né, da linha de marcação, houve um erro ali, não dá pra gente aqui questionar e criticar os homens que estavam no primeiro pau, até porque isso aí é determinado, é organizado, e é feito a marcação, sem dúvida nenhuma, numa linha diagonal. Numa marcação de setor, é feita a linha ali, e o posicionamento dos atletas, né, os homens de primeiro pau estavam ali no setor que era a determinação. Formiga na barreira, né, e a gente percebe o deslocamento do próprio Arthur ali para um segundo homem de marcação ali no primeiro pau. Né. O erro realmente foi lá atrás, lá no segundo pau. Erro de posicionamento, a Ponte tomou o primeiro gol, o gol de empate, vai para o vestiário, ela já tinha perdido o Fecim, né? E aí volta para o segundo tempo sem o Amaral também contundido, acabou sentindo aí, e nem voltou para o segundo tempo. Veio aí o Fraga. Esse foi o grande ponto, né? O grande ponto aí de questão para o lado do Cruzeiro, que foi as peças de reposição, né? As peças que entraram no time da Ponte não evoluíram. O Nicolas entrou muito mal, ele participa efetivamente do segundo gol. Foi fazer uma proteção ali em cima do Bidu, que acabou ganhando no corpo, ganhando na velocidade, na experiência. Fez o passe, o cruzamento e o gol do Edu para aí sim sacramentar o segundo gol do Cruzeiro e aí abalar totalmente. Na partida aí a Ponte foi de bico. Aí não teve como segurar mais o Cruzeiro, ela tentou de algumas formas, mas a gente percebe que o Rafael Cabral, goleiro do Cruzeiro, no segundo tempo quase nem sujou sua roupa, né? Poucas defesas, o Cruzeiro voltou muito bem organizado, com um padrão de jogo e uma estratégia muito bem definida, e isso realmente acabou decretando aí esse placar um pouco mais elástico. Muito em função da efetividade, né? Dos atletas, da qualidade dos jogadores. O Rafa que acabou entrando ali foi lá e fez 2 gols, pô. Então olha a diferença de você trocar peças, né, e manter o mesmo nível. Isso faz, sem dúvida nenhuma, diferença em jogos competitivos, como foi esse de ontem. Então, Batista, e outro detalhe, né? A hora que o Cruzeiro conseguiu se familiarizar com o gramado, conseguiu encontrar o caminho jogando num gramado encharcado, aí piorou mais ainda. Então, sem dúvida nenhuma, não dá para tirar os méritos da equipe do Cruzeiro, que é o melhor time da competição. 7 rodadas de antecedência, já conquistou o acesso, vai a passos largos ao título da Bezona, e assim, mas eu não esperava, não acreditava num placar tão elástico. Mas a Ponte realmente ontem sentiu muito, principalmente no segundo tempo, onde as substituições do Cruzeiro
mantiveram o mesmo nível e da Ponte jogou o time tecnicamente lá para baixo. E atenção, atenção, pensou em viajar dentro ou fora do Brasil? Necessita alugar um carro para o seu dia a dia? A Angel Tour é a sua melhor opção em Campinas e toda a região. Há mais de 20 anos no mercado, oferecendo solidez e um alto padrão de atendimento com um plantão 24 horas. Passagens aéreas com desconto especial para você. Hospedagem em qualquer lugar do mundo. Seguro viagem e aluguel de carro por dia, por mês, por ano ou frotas em qualquer lugar do Brasil. Alugue seu carro com diárias a partir de R$ 59,00. Sim, R$ 59,00 por dia. Ou R$ 1.799 por um período de um mês. Faça sua cotação pelo WhatsApp 95321 5444. 95321 5444. Telefone fixo 2512 3333. 2512 3333. Acesse angeltour.com.br. Bandeirantes. Ouvinte participando conosco, mandou aqui Cláudio Pardal, filho de João Gomes, corintiano, e eu, filho bugrino, da pele até o osso. Cláudio Pardal mandou aqui uma foto onde ele está acompanhando o comentário do Valdemir Gomes e no computador dele está uma foto, né, do Tigrão com uma jaqueta jeans. O Tigrão está sem a câmera hoje, né, não está acionada a câmera. Então, no momento em que ele fala, nós temos que colocar aqui uma foto dele parado, estático, para desta maneira. Não, porque não acionaram aí. A câmera está acionada desde o início. Mas ela, no seu computador, ela está acionada, mas ela não está chegando aqui, Tigrão. Algum problema aí. Mas tá bom. Computador, tá bom. Deve ter parado ali num comando policial ali na saída de Valinhos. Aqui tá tudo em ordem, pô. Sim, aí está tudo em ordem, mas não todo chega dia ela é aqui. acionada. Aí para você tá tudo em ordem, mas aqui no computador, eu tô aqui, ó, na frente do computador. Não consigo. Olha lá, ó. Vocês não entra. Não conseguiram botar a imagem no ar. Clica na sua câmera aí, vamos ver o que acontece. Tá clicada, aberta, já mandei foto para você, tá tudo certo aqui. No seu computador, sim, para você se vê, mas nós queremos que os ouvintes vejam você no YouTube. É só a central nossa colocar no ar. Ou tem dia que coloca, tem dia que não coloca, fazer o quê? Aqui não tem nada errado, não. Aqui tá tudo checado. A Ponte vai ficar na B, pois a base salvou e depois as contratações ajudaram. Zago para treinador, vai usar a base. Ele é o Maurício e outros, Carlos Matozinho, participando conosco. Ouvinte no ar da Bandeirantes com mensagem de áudio. Boa noite, pessoal da Band. O próprio Guarani mesmo trocou 3 treinadores, o Mozart é o terceiro. Mas se Deus quiser vai escapar. Um abraço, André Passe de Tatuaral. Um abraço, muito obrigado pela sua participação, um grande abraço. Eis aqui o ouvinte, boa noite, Batista, equipe, meu nome é Marco Rossetti, Jardim Planalto de Viracopos, Ponte Pretano. A CBF só leva em consideração para a pontuação no ranking as competições nacionais. Ela não considera competição estadual ou regional. CBF, portanto, está repetindo aqui o ouvinte, os critérios da CBF, só competição nacional. Portanto, a Série A2 não vai interferir, está dizendo aqui o nosso ouvinte. Muito obrigado pela sua participação. Ouvinte participando conosco, quero ganhar o rádio Jardim Nova Europa. Olha, já foi o sorteio, tá? Já temos aqui os ganhadores, portanto, não há mais possibilidade, fica para amanhã. Amanhã, nesse mesmo horário, a gente conversa, tá bom?
Batista pede para o Gleger falar do lance do primeiro gol que a Ponte levou, Edson Lencioni, Chácara da Barra. Falando aqui do primeiro lance. Bom, o Tigrão já falou desse lance, que foi o Nicolas. Faltou a sua análise em CH a respeito daquele lance lá. Segundo gol, porque me parece que o que arregaçou com o time da Ponte emocionalmente não foi o primeiro gol. A Ponte já tomou aí gol em outras partidas, né? Como o caso do Bahia. E a Ponte estava bem no primeiro tempo. Perdeu o Fecinho, é verdade, voltou sem o Amaral no segundo tempo. Esses fatores foram importantes, mas logo no começo do segundo tempo tomou o segundo gol naquela falha grotesca do Nicolas. A sua análise, por favor. Batista, foi 4-1, não dá para pontuar, na minha modesta opinião, em apenas um lance. Foram vários aspectos que aconteceram, os companheiros já disseram, eu concordo com tudo. É um pouco do erro do treinador, de quem entrou mal, de falta de elenco, de jogador importante se machucando e da qualidade do Cruzeiro. O Cruzeiro tem um banco. Se pegar todo o regra 3 do Cruzeiro, disputa acesso. O time reserva do Cruzeiro disputa acesso do goleiro ao ponto esquerda. A gente precisa enaltecer isso também. O Ponte fez um bom primeiro tempo e um péssimo segundo tempo. Correu tanto no primeiro tempo que no segundo tempo morreu. Foi isso que foi. Agora, no primeiro gol, no segundo gol, falha individual. O que o Nicolas fez lá é brincadeira. Eu concordo com o Tigrão. O técnico Hélio dos Anjos demorou para tirar o Nicolas do jogo. Demorou, porque ele entrou absurdamente mal. E não é proibido tirar jogador que ele coloca durante a partida. Agora, também colocar tudo na conta do Hélio, eu não acho correto. Eu acho que foram uma série de fatores que já foram ditos pelos companheiros. Agora, eu achei que o Kaique falhou, achei que o Arthur falhou, achei que o Luca falhou. O Zé Ivaldo, que fez o gol de cabeça, e isso foi motivo de muita polêmica, é o principal, o cara mais alto e mais forte do Cruzeiro. Você viu quem que estava nele? Estava lá o Luca e o zagueiro também, que jogou o Gustavo. Um cara daquele tamanho não pode subir sozinho. Tá errado. Houve erro de posicionamento, sim. Não tem jeito. Mas não foi só por isso. A Ponte perdeu de 4-1. Então foram vários aspectos que levaram a Ponte à derrota. E tem um detalhe. Já tem que virar a página. Aí eu concordo com o Hélio. Não está tudo errado. Esse jogo, no segundo tempo, deu tudo errado. Mas no primeiro tempo o time jogou bem. Isso tem que ser valorizado também. Ouvinte participando conosco, ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa noite, rapaziada aí da Bandeirantes. Aqui é José Batista, aqui do Jardim Santa Lúcia. Minha pergunta aí é pro Carlos Batista. Ele falou sobre a escalação do Cruzeiro aí, na véspera do jogo aí, né? Aí ele falou a escalação e falou Bruno Rodrigues aí, né? Ex-Ponte Preta. E por que ele não falou que o Bidu, esse William Oliveira também é ex-Guarani? Tem medo? O que é? Ou ele não sabe que eles passou pelo Guarani? Ouvinte, gostaria muito de ouvir o seu nominho, se puder sempre, assine a mensagem. Não se trata de ter medo, não tenho medo de nada na minha vida, né? Graças a Deus, não tenho motivo para ter medos. Eu falei ex-Ponte Preta porque o Cruzeiro ia jogar contra a Ponte Preta. E aí falei o nome de um ex-Ponte Pretano, tem aquele negócio da lei do ex, né? Sempre que tem um ex-jogador, ele vai marcar gol, pode marcar gol, a lei do ex. Então, simplesmente foi isso, né? Se te irritou tanto, eu peço desculpas, da próxima vez posso falar. Mas eu só falei ex-Ponte Pretano porque o Cruzeiro ia jogar contra a Ponte, não contra o Guarani. Eu não sei se você conseguiu entender, mas esse foi o motivo pelo qual eu falei ex-Ponte Pretano, ou seja, ex-Ponte Pretano no time do Cruzeiro, o Cruzeiro vai jogar contra a Ponte, então vai poder, é possível que tenha gol da lei do ex. Então não tem nada a ver com o Guarani, não havia nenhum motivo
para falar do Guarani, porque o jogo era entre o Cruzeiro e a Ponte Preta, tá bom? Mais um ouvinte no ar. Boa noite, Batista, Tigrão. Sou Valdir do Swiss Park, Bugrino. Os times de Campinas são engraçados. Todo ano, um dos times dá um puta de uma ideia que vai subir e o outro um puta de um medo que vai cair. Aí não acontece nenhuma coisa nem outra. Nem um sobe, nem outro cai. O ano passado foi o Guarani com toda a pinta que ia subir e a Ponte com toda a pinta que ia cair. Engraçado, esse ano eles inverteram a posição. Parece que eles vão inverter todo ano, hein? E não sai disso, é uma pena, né? Para quem já viu o Bugrão Série A, campeão, mas tudo bem. Vamos lá, a gente não deixa de gostar nunca. Um abraço a todos aí. Abraço, muito obrigado, ouvinte participando conosco. Dizendo aqui, ó, mandei o áudio hoje e disse que o goleiro falhou. Deveria ter saído na bola. Abraço. Qual o nome dele? Sempre que puder, assine as mensagens. Gosto muito de falar o nome do ouvinte quando participa aqui conosco. Muito obrigado para todos que estão participando. Um abraço também aqui para o Cristiano. Cristiano foi o que fez a reclamação aqui, né? Ele fez a reclamação aqui do... Não colocou sobrenome também. Ele fez a reclamação que eu falei ex-Ponte Pretana e não falei ex-Bugrinos para os jogadores do Cruzeiro. O nome dele é Cristiano. Um abraço para você, Cristiano. Muito obrigado pela sua audiência. E agora na lata. Responde na lata. Responde na lata. Lembrando que nós estaremos lá na Anhanguera Ferramentas, sábado, das 10 da manhã até o meio-dia. Você é o nosso convidado especial. Vamos lá, Marcelo Bielsa seria a principal contratação do futebol brasileiro. Entre os técnicos, começa com você, diz aí, Gleger. Batista, sem dúvida nenhuma, o Bielsa seria, sim, a principal contratação entre os técnicos de 2022 aqui no Brasil. E para você, Tigrão, a mesma pergunta, Marcelo Bielsa. Seria sim. E para você, CH? Sem dúvida, seria sim. É o Santos, né? O Santos que está interessado na contratação do Bielsa. Rogério Ceni pode conquistar o título internacional como treinador depois de ser campeão das competições da Conmebol como jogador. Ele é o maior ídolo de maneira incontestável do tricolor. Em CH, começa com você. Sim, incontestável. Incontestável, Rogério Ceni é o maior ídolo do futebol do São Paulo Futebol Clube. E para você, Tigrão, Rogério Ceni é um ídolo incontestável do São Paulo? Incontestável. Ele é o primeiro, segundo e terceiro, depois vem alguém em quarto. E para você, Gleger Zorzin? Com certeza, o maior ídolo da torcida tricolor é Rogério Ceni, Batistão. E quem você escolheria para dirigir seu time? Os dois treinadores estão sendo contestados atualmente. Cuca ou Mano Menezes, hein, Gleger? Eu escolheria o Cuca. Para mim seria o Cuca a opção entre esses dois técnicos. E para você, CH, a mesma pergunta? Cuca. E para você, Tigrão? Mano Velho. Mano Velho, não tinha uma dupla, Mano Velho e Mano Novo? Não lembro. É? Tinha Mano Velho e Veterano. A dupla faz programa na Rádio Nativa de madrugada. Nativa é uma rádio do Grupo Bandeirantes de Comunicação, Mano Velho e Mano Novo. Você também faz programa, Batista? Eu faço programa também. Estou fazendo um aqui agora, né, Tigrão? Faço na TV também, faço no rádio. Faço lá na Anhanguera Ferramentas, sábado, 10 da manhã, hein, Tigrão? Não vai atrasar, hein? 10 da manhã, sábado, das 10 ao meio-dia. Está fazendo bastante programa, hein, Batista? Sim, bastante programa, né? Sabe como é que é, né? Então tem que trabalhar, vamos trabalhar. Graças a Deus,
estamos com saúde. Ô, Gleger, um abraço para você e até amanhã, hein, Gleger? Valeu, Batistão, um grande abraço. Abraço a todos os ouvintes e até amanhã, se Deus quiser, Batista. Valeu, até amanhã, se Deus quiser. Ô, CH, um abraço para você e até amanhã, CH. Outro para você, Batista. Um grande abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser, como diz o Edu Pinheiro. Ô, Tigrão, aquele abraço, um amplex para você e até amanhã, hein, Tigrão? Abraço para você também, Batista. Câmera ligada, tudo bem? Um abraço para você, um abraço para os amigos todos aí, um abraço para os amigos da técnica, que sempre nos dão muito apoio, nos são muito caros. E às vezes alguma coisa conspira contra, mas eu sei que todo mundo se esforça sempre para fazer o melhor. Um abraço aos amigos da Bandeirantes e até amanhã, se Deus quiser. Abraço, até amanhã. Olha, é o seguinte, o rádio que foi sorteado aqui é o rádio com faixa estendida, tá? Pessoal que ficou em dúvida aí mandou o WhatsApp perguntando. O rádio, sim, ele é com faixa estendida. Ele vem já preparado para você ouvir a Rádio Bandeirantes aqui no FM. FM 85.7 para Campinas, 85.3 para Ribeirão Preto. Portanto, evidentemente, né, você não terá nenhum problema. Vai ouvir os 5 rádios e você que ganhou vai lá na Anhanguera Ferramentas para retirar o rádio e vai ouvir, portanto, a faixa FM estendida para ouvir a Rádio Bandeirantes. Um último ouvinte aqui antes do encerramento. CB, ontem o salto alto da Ponte Preta quebrou e de muitos da imprensa também que diz que o Cruzeiro iria perder por causa da ressaca. Imagina se não tivesse de ressaca, diz aqui o Alexandre. Alexandre, imaginávamos que pudesse acontecer, isso é muito normal e natural do futebol. E comentar depois é bem mais simples, bem mais fácil, né? Algumas pessoas não se arriscam a fazer comentários antes para não se queimar. Final de programa, vem aí Esporte em Debate em Rede Nacional. Valeu, gente, um abraço, tchau! Agora,